Show me the money. Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro. Henrique Stetter e Henrique Stetter? O que é isso aí? Dois? Opa! Cumprimento agora de longe. Ah, moleque! Isso aqui pra corte depois ficou incrível. Mas olha só, hoje nós estamos com a mesa fortalecida do nosso lado, hein? A gente se preparou, trouxemos reforços. E não foi por acaso, né? Perfeito. Foi porque o programa demandava um pouco disso. Exatamente, Henrique Stetter. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho legal dar esse recado para nossa audiência. Nós estamos com uma agenda mega especial aqui para este final de ano. Então nós teremos o episódio dessa semana, que também é super especial. Da semana passada também foi. Da semana seguinte, já dando spoiler para nossa audiência, já pode? Pode. Nós receberemos Rui Alves da Kinea e ele vai fazer uma espécie de year ahead com a gente, para quem é de research está acostumado com esse termo, mas basicamente a gente vai fazer um balanço do que foi o ano de 2023 e um olhar para frente em termos de perspectivas, não só de cenário, mas também de tendências do mundo. Sabe muito bem que o Rui Alves é viajadão, né? Então a gente vai sair um pouco deste plano para discutir coisas mais seculares, com certeza. Afinal, o Ruizão tem essa característica e vai aportar pro episódio. Aí termina os episódios de quinta-feira tradicionais do Stock Pickers, mas não acaba conteúdo não, tá? A gente inicia o que vocês tanto pediram pra gente, o Tchado é Tchado, nosso especial de fim de ano, que é um programa que tem uma resenha mais de bar, a gente fala mais de histórias de carreira, de vida, de mercado, menos sobre cenário e ativos olhando numa perspectiva atual, e a gente está com uma agenda de convidados também mega especial. Quer ficar por dentro de tudo? Entra na nossa comunidade do Stock Pickers, tem no WhatsApp e no Telegram, a gente avisou tudo lá faz mais de uma semana, todo mundo já recebeu a agenda por lá para ficar por dentro antecipadamente do que vai rolar por aqui. Fechado? Agora, o episódio de hoje abre alas também para essa sequência especial, juntamente com o último, né? Mas nós vamos receber uma dupla muito especial, por vários sentidos. Primeiro porque a casa vai completar 15 anos semana que vem e o episódio de aniversário é este. Que honra. Que honra cedida ao Stock Pickers. Segundo porque, no tempo que ela existe, está viva, seu principal veículo de ações é o melhor do Brasil, número 1 em performance, tá? Acumulada. E o mais curioso, né, que mostra bem um pouco da filosofia, você nunca viu ali em ano fechado ele em primeiro, tá? Mas o compounding que a gente tanto fala, né, fez com que eles ficassem no agregado na frente, inclusive à frente de grandes nomes que são tão respeitados aqui. Qualquer um dos nomes que você pensar, exato, porque é o primeiro, no caso. Então qualquer nome que você pensar aí, você já sabe de quais eu tô falando, eles conseguiram passar aí com uma performance muito legal. Outra questão é um investimento da nossa carteira, do nosso FOF Selection Stock Pickers. Então é uma das casas que a gente gosta muito, não só como amigos e admiradores do trabalho, mas a gente investe lá também, cara. Sem dúvida. Tem dinheiro na Real Investor, que é a casa que está aqui com a gente neném. hoje, com a dupla que faz barulho aí nas redes sociais, né? São grandes astros, né? Agora vai no shopping, não consegue mais. Outro grupo que não vai mais em praça de alimentação. Não dá. Não consegue mais. Warren Buffett e Charles Munger. É isso. Os oráculos de Londrina. Moleque! Da esquerda pra direita. Então, Anderson Leaders, seja muito bem-vindo novamente ao Stock Pickers. E para quem não te conhece ainda, quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado pelo convite, obrigado Colasso, Stetter e Luquinha. Vai ser um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um amante do mercado financeiro, desde muito cedo descobri essa paixão, consegui fazer uma virada de carreira a tempo de poder seguir essa trajetória junto com o César, que é uma pessoa brilhante. Foi difícil encontrar alguém que tivesse uma filosofia tão próxima, então eu sou value investing, acredito muito na análise de valor para o longo prazo e com foco muito grande em margem de segurança. Então, toda decisão que a gente toma tem bastante afinidade com isso e a gente é bastante ético no que faz. Eu acho que isso é fundamental e por isso que não é fácil assim encontrar tanta gente para poder seguir nesse nosso caminho, né? Então, gosto muito disso, sou apaixonado e devo seguir anos e anos fazendo isso. Muito bem, e ao lado dele para completar esta dupla incrível, César Paiva. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. Novamente, para quem não te conhece ainda, quem é você no mercado em 30 segundos?
Bom, muito obrigado pelo convite. Super feliz dessa data do episódio estar batendo com os 15 anos de histórico da gestora. Bom, o César é um apaixonado pelo mercado financeiro, principalmente pelo investimento em ações, muito mais especificamente em empresas, né? Comecei a investir em ações com 17 anos e nunca mais parei. Acho que tenho a felicidade de fazer aquilo que eu amo. E felizmente, né, faz 7 anos aí com um sócio como o Anderson, um colega de longa data. Eu nem gosto muito de falar no telefone, mas a gente durante vários anos ficava 1, 2 horas falando no telefone sobre as empresas, o que gerava até um certo ciúme da esposa, né? Mas vai ser um prazer participar com vocês. Participamos faz 1 ano e meio, né? Acho que de lá para cá as coisas, pelo menos para o nosso lado, em vários dos cases melhoraram, né? Então acho que é um timing bacana. Estamos super animados aí pelos próximos meses, hein? Muito bem, vamos explorar tudo isso. E do nosso lado tem reforço, Henrique Stetter. Quem é o homem? Viemos grande para esse episódio aqui, que a gente não é besta nem nada. Aqui do meu lado está o tal do Luquinha, o Lucas, que já foi citado no Stock Pickers várias vezes, porque ele é um grandioso apaixonado pelo mercado de ações especificamente, mas mercado financeiro como um todo. É um apaixonado também pelo Stock Pickers, manda ideia pra pauta, pergunta 100% das perguntas que ele mandou pra gente ao longo da história, todas elas entraram em pauta e todas a gente fez fingindo que eram nossas pra gente parecer mais inteligente. Mas ele é o responsável pela cobertura de ações ali no time da XPA, a XP Advisory, e está aqui conosco, mas eu não vou falar mais nada, vou deixar ele se apresentar para a turma te conhecer de casa. Quem é você no mercado em 30 segundos? Acho que essa apresentação eu ainda não fiz, né? Aqui nos podcasts. A primeira vez. A primeira vez. Mas um prazer estar aqui também com vocês, né? Eu sou o Lucas Biocchini, né? Sou responsável pela área de ações, né? Da XP Advisory. Então apoio todo o processo, né, de alocação, né, de forma geral, né. A gente prega muito processo lá, então a gente está sempre fazendo conta. A gente também se autodefine, né, como value investors lá também, né, em diferentes classes, né. Então eu foco mais em ações, mas eu tento contribuir de forma geral em todas as classes lá também, né, trazendo insights, informações. Apoio o time de FOF também, né. Acho que temos um investido aqui também, né, com a gente. Então, é um prazer estar aqui. Eu trabalho no mercado há quase 5 anos, né. Eu comecei em empresa, né, trabalhando com M&A, novos negócios, fui para a análise de equity e, enfim, estou aqui hoje também, continuo nessa focada em ações e é isso. Prazer ter sido convidado. Muito bom, muito bom. Amigo nosso, aliás, acompanha o trabalho da Real Investor há muitos anos também, então vai contribuir muito. E eu quero ver você brilhando aí, sebo nas canelas na hora das teses, hein? Se não espremer os caras, você vai tomar tapa depois, hein? Boa. Henrique Stetter, vamos começar a conversa? Meu querido, bora. Posso puxar? Manda bala. Bom, como foi bem dito, eu acho que eu queria começar falando já sobre isso. O fundo está completando, na verdade, a Real Investor está completando 15 anos, né? Não necessariamente o fundo. Eu queria ouvir um pouco de você, César. Ao que se deve tamanho sucesso? Porque a gente estava batendo um papo prévio e você me falou assim, desde quando a gente tinha feito o clube, o histórico já nos deixava na primeira posição no Brasil, em termos de performance, mas recentemente a gente colocando na conta o período a partir da criação do fundo, também nos tornamos os primeiros colocados, né? O fundo foi criado em fevereiro de 2012. Então conta um pouco pra gente, da onde vem tamanho sucesso? Bom, para ser bem sincero, a gente pegou uma série de atalhos, né? Eu tive a felicidade que quando eu comecei a investir em ações com 17 anos, eu pesquisei e encontrei um tal de Warren Buffett, né? Que era o investidor mais bem sucedido da história. Minha família, né? Minha mãe é médica, meu pai é agrônomo, nunca foram investidores do mercado financeiro e eu peguei ele como se fosse meu avô do mundo dos investimentos, o que me levou logo cedo para uma filosofia muito vencedora, né? De comprar boas empresas a bons preços, evitar a especulação, evitar a alavancagem. Levou Benjamin Graham, né? O livro O Investidor Inteligente, que é a inspiração do nome da gestora, né? Real Investor ou Real Investor, que seria o investidor verdadeiro, né? Aquele que faz o dever de casa antes de investir num determinado ativo. E de lá para cá, né, o fato de eu estar em Londrina não ajudou muito a estar entrando no mercado financeiro, então sempre tive uma veia um pouco empreendedora, mas o mais perto que eu cheguei do mercado financeiro foi trabalhar como bancário 2 anos, pedi as contas, vim em São Paulo, fiquei como num estágio não remunerado numa corretora durante uns 6 meses, não me adaptei tanto a São Paulo, voltei para Londrina, acho que é uma cidade maravilhosa, assim, que eu gosto muito de estar lá, acho que tira um pouquinho desse burburinho assim do mercado, que para nós é muito bom, e meu guru na época, né, e ainda hoje o Warren Buffett estava lá em Omaha, né, então eu falei, Londrina é a Omaha brasileira, estamos certo. No meio da crise de 2008, uma leitura do Investidor Inteligente, aquele senhor mercado, maníaco, depressivo, surgiu a ideia, a oportunidade de abrir um clube num momento que algumas empresas
empresas negociavam por menos do que o caixa. Então abrimos o clube de investimento em ações Real Investor, com 3 cotistas, né, o mínimo para abrir, para isso serve pai e mãe também. Acho que logo no primeiro ano a gente teve uma felicidade de ter um desempenho assim, muito bom, atrair novos investidores. Em 2010 abrimos formalmente a Real Investor para fazer a gestão desse clube. Em 2011 mudaram as regras de clube, você não podia ter mais 50 cotistas, então a gente fez a transformação do clube Real Investor no Real Investor FIC FIA BDR nível 1, que o histórico todo agora vai completar 15 anos, né? Deixa a gente super feliz. Quando a gente coloca todos os fundos, né, que foi sempre uma ambição nossa de ser o melhor no longo prazo, sempre um retorno ajustado a risco. A nossa estratégia, a gente sabia que nunca ia ser o melhor numa determinada janela, porque a gente não concentra demais, a gente não alavanca, a gente ama o que faz, né? Igual o Anderson falou, nosso senso ético, né, de fazer o melhor para os nossos cotistas no longo prazo é muito forte, até porque a gente ama isso e a gente não quer pegar nenhum atalho, né? Pelo menos os próximos 50 anos a gente quer estar fazendo isso. Enfim, e estamos super felizes aí com o desenvolvimento da gestora. Hoje é uma gestora que tem 4,2 bilhões sob gestão, um número inimaginável quando eu comecei. O fundo ali, que a cota começou em 1, hoje está em 19,5, são 1.850% de ganho acumulado contra 250% do Ibovespa, ou seja, vale muito a pena também a gestão ativa, né, o stock picking, né, como o Buffett diz, o business picking. E abrimos outras áreas de negócios também, né, temos um fundo multimercado, um fundo imobiliário, um fundo de créditos, fundos de previdência, enfim. E meu trabalho ficou muito mais fácil, né, com o time que a gente tem hoje, são mais de 50 pessoas, 30 são sócios dentro de uma partnership meritocrática, né, eu estou aqui com o lado com o sócio, assim, acho que escolhido a dedo, o Anderson, né, que desde então tem sido muito mais fácil a nossa vida aí, discutindo as ações, os setores, tanto com a nossa equipe quanto com o próprio Anderson, né. Show. Até complemento assim que uma parte relevante do sucesso da Real Invest vem de entender os diversos ciclos que acontecem no mercado e sempre adaptar a carteira ao cenário que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, se a gestora tem um conhecimento muito específico em determinada área, quando muda o cenário, ela não vai ter um desempenho bom. E o desempenho composto ele vem muito de quando o cenário muda, a gente também muda a carteira. Estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo e nunca se apaixonar por uma tese a ponto de não conseguir vender, né? Então, várias vezes a gente soube a hora de colher um resultado, soube a hora de plantar novas teses. Eu acho que essa percepção de mudança de cenário é o que permite em tantos diferentes cenários que a gente teve nos últimos 15 anos, um desempenho bom a ponto de se tornar o melhor retorno do mercado nesse período. Com exceção de 2014 e 2015, né? Você teve aprendizados doídos ali, mas de maneira geral o balanço é muito positivo. E eu achei interessante, quando o Luquinhas estava se apresentando, ele falou que eles lá na XP Advisor também são value investors, né? E ele falou assim, tem algumas linhas de value investor, a gente está dentro desse grupo. Eu queria entender de vocês, um dos maiores defensores da escola buffettiniana no país, como vocês se definem dentro desse grupo de value investor? O que vocês acreditam que funciona? Quem são vocês dentro desse mundo? Na nossa definição, acho que todo investimento inteligente é value investing, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho. Tem muita gente que confunde o value investing como só pagar barato, né? Então, comprar empresas com baixo relação preço-lucro ou preço sobre valor patrimonial. E do outro lado, tem o pessoal que defende a indústria assim, do growth, que o cara que quer pagar empresas, crescimento, enfim, e está disposto a pagar múltiplos maiores. Na nossa concepção de valor, a gente quer comprar uma boa empresa num bom preço, leia-se uma empresa que tem um bom histórico, boas perspectivas, boa gestão, se tiver alguma tecnologia que ajude a trazer um diferencial competitivo é muito bem-vinda, mas também queremos que tenha uma perspectiva muito interessante de crescimento. Então, o crescimento faz parte do valor, né? Então, a gente sempre quer comprar uma boa empresa num bom preço. E todos os negócios assim que estão negociados na bolsa, né, você tem o preço todo dia, mas não é porque uma ação negociar um determinado preço que ela é um bom investimento. Inclusive, você pode ver uma empresa maravilhosa que no preço errado vai ser um investimento muito ruim. Então, dentro do nosso lado, com bastante racionalidade, senso crítico, uma análise bastante
bastante profunda, a gente busca as tão sonhadas assimetrias, ou seja, aquelas empresas que depois de muito estudo a gente chega à conclusão que deveria valer 50% ou o dobro do que a gente está pagando, com bastante convicção, com bastante margem de segurança, e mesmo assim a gente sempre busca ter uma diversificação adequada, né? Igual o Anderson bem colocou, a gente fala, a gente está navegando assim, você não consegue controlar o vento, mas você vai ajustando as velas do portfólio para conseguir ter um resultado assim ajustado ao risco bastante interessante, né? É uma coisa que é relevante, a gente adora empresas de crescimento. O único problema é que a gente não gosta de pagar por isso. Então a gente gosta de comprar uma empresa com múltiplos value, que é preço-lucro baixo, preço-valor patrimonial, com uma empresa que tem um ROI relevante, ROIC, e muitas vezes o mercado confunde, acaba achando que empresa de crescimento a pessoa tem que pagar 20 vezes o lucro. Pelo contrário, a gente quer pagar, encontrar essa empresa que deveria ser negociada a 20 vezes o lucro, mas a gente só quer pagar umas 8 vezes, 6 vezes, assim. Então a principal diferença é encontrar margem de segurança nos ativos que vão indo bem, assim. E esse, com certeza, é a maior fonte de retorno. Porque toda vez que você paga muito caro por um ativo já de antemão, por causa de uma probabilidade de ter um crescimento muito forte, você não vai mais ter um retorno adicional. Então, e é muito comum, a gente viu no mercado quantas teses desabaram por causa disso. Então a gente fica muito tranquilo usando dessa característica nossa, porque tanto ao se analisar o ativo, tanto se deve observar quanto se pode ganhar, mas também o que se pode perder se estiver errado, né? Então por isso que a margem de segurança é tão fundamental. Eu acho que vale a pena frisar, né? A gente dá a mesma ênfase, né? Quanto a gente tem para ganhar e qual que seria o nosso potencial de perda, né? É incrível como várias empresas muito interessantes, com preços muito descontados, a gente deixa de investir por não se sentir segurança e saber que essa empresa pode machucar os nossos resultados, né? Então, acho que tem uma frase legal do Buffett, né? Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. E vale a pena falar que no mercado, às vezes a gente compra uma ação e a cotação até cai um pouco, mas às vezes é diferente de uma perda permanente de capital. A gente viu ali nosso portfólio cair quase 30% ali em março por conta da pandemia, mas o valor das empresas que a gente tinha, em sua grande maioria, estava intacto, né? Então esse preço voltou e hoje já estamos com um bom retorno desde então. Agora, eu tenho uma pergunta, né? É óbvio que vocês acreditam que essa filosofia possa gerar bons resultados aqui no Brasil no longo prazo. E se você olha para a cota de vocês, isso é traduzido e mostra que realmente funciona. Mas eu tenho uma pergunta diferente, eu acho que a gente faz pouco ela às vezes, que muitos gestores nos falam sobre como o value investing no Brasil, pelo menos alguns deles falam, né? Que ele puro, né, naquele conceito purista, talvez não seja a melhor filosofia de investimento para o Brasil. Aí pensando nessa adaptação, né, do que vocês acreditam e olhando para o ambiente corporativo brasileiro, as empresas que estão aqui, existem essas adaptações de fato? Como é que vocês se adaptaram, né, trouxeram esse value investing para cá? Eu vejo dois pontos relevantes. Assim. Primeiro, eu acho até que o value investing no Brasil ele é mais difícil de encontrar as empresas vencedoras que vão ficar 20 anos crescendo e dominar o mundo. Muitas vezes, aqui se tentou descobrir uma nova Amazon, que ela teve até múltiplos superiores à Amazon, mas na verdade era uma empresa que não dá muito resultado, talvez até esteja com problemas de endividamento hoje. Às vezes o mercado, ele olha os Estados Unidos e acha, nossa, aqui vai acontecer algo parecido. Mas nós temos particularidades relevantes, uma delas, o Brasil não domina outras empresas, diferente da Microsoft, Google ou Amazon mesmo. Uhum. Então é muito difícil encontrar uma tese aqui que vai ficar 20 anos crescendo. Sinceramente, são poucas, e quando elas existem, o mercado acaba pagando múltiplos mais caros, e é comum, quando esgota esse modelo de crescimento que ela tem, acontecer ou fica 10 anos no mesmo preço, ou o ativo cai 80%. Nós tivemos no passado Ambev, Ultrapar, Natura, ou às vezes a empresa sequer era boa, né? Só o mercado achou que ia ser bom, botou um múltiplo relevante por causa disso, e depois veio um resultado muito negativo porque não se confirmou a tese. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu acho que muda muito no investimento no Brasil diz respeito ao endividamento. Muita gente, se olhar o livro histórico, assim, todo livro de finanças diz, quanto maior o endividamento, maior o retorno potencial que você vai ter do seu equity, né, do capital investido. Só que o Brasil, o endividamento é muito caro. E assim, é comum muitas empresas não terem um retorno de capital superior ao custo financeiro.
Então a gente tem que adaptar isso aqui no Brasil. As empresas mais longevas geralmente não têm dívida muito alta, porque elas acabam se financiando com o próprio fluxo de caixa. Isso é uma vantagem competitiva muito grande. Imagina uma empresa com 4 bilhões de endividamento que tem que produzir 600 milhões de resultados só para pagar a dívida. Acho que isso é um valor bem relevante. A gente se sente muito mais seguro comprando uma empresa com baixo endividamento, uma empresa com um histórico bom fluxo de caixa, e talvez, provavelmente, isso também é uma diferença que a gente viria nos livros que a gente vê, estuda sobre isso, como é o Value Invest no restante do mundo. Acho que essas adaptações são fundamentais para investir no Brasil. Acho também essa questão de múltiplos. No Brasil, como os ciclos são muito mais intensos, eles têm que ser menores. É muito mais difícil prever como vai estar a economia do Brasil daqui a 10 anos do que nesses outros países. A intervenção do governo é bem mais relevante. Então, quando você diminui o duration do investimento, que é pagar um PL mais baixo, você tem um payback do investimento bem mais perto e você deixa de correr um risco do futuro, né? A gente pega as previsões econômicas. Como uma previsão de final do ano, como vai estar a Selic, inflação no final do ano, e 90% está errado. Imagina então prever como vai estar uma empresa daqui a 20 anos. Me desculpe quem acredita que vai conseguir fazer isso, mas deveria observar mais a realidade e pensar, estamos no Brasil, um país instável, politicamente ainda com várias diferenças, economicamente com juro muito alto. Enfim, é difícil você, com esse cenário, com tantas mudanças e tantas intervenções que aqui ainda tem, conseguir prever como vai estar daqui a 2 anos, quiçá daqui a 20 anos, né? E deixa eu aproveitar e pegar um gancho, né? Até falando do escopo de análise de vocês, né? De forma geral. Se a gente fala um pouquinho da filosofia, né? Que vocês seguem, mas eu queria entender um pouquinho também quais são as empresas, né? Que vocês consideram de qualidade suficiente, né? Que tipo de empresa entra nesse filtro e que normalmente, né? Empresas muito boas, né? Ou de forma geral consideradas muito boas, normalmente não vão para o múltiplo que vocês querem. Né? Então, como é que vocês olham essas empresas, né? Que tipo de características elas têm e se tem em abundância no Brasil suficiente para montar um portfólio razoável, né? Sem ter muita concentração, isso pensando agora para frente, né? Bom, vamos lá, né? Acho que tem as empresas que a gente deseja, né? E tem o preço que a gente está disposto a pagar, né? Então, eu brinco que a gente sempre está tentando estudar várias empresas, várias teses, vários setores, para escolher algumas poucas empresas que a gente se sente confortável a comprar, dado a qualidade e dado o preço, né? Então, de maneira geral, se eu fosse resumir, assim, de uma maneira bem simples, a primeira delas tem que estar dentro do nosso círculo de competência, ou seja, negócios e empresas que a gente consegue entender e avaliar. Se a gente não consegue entender e avaliar, a gente não investe, simples assim. Acho que uma outra característica, a gente quer uma empresa que já se provou boa, que já tem um bom histórico, um histórico de lucros crescentes, pagando dividendo, enfim. Eu até brinco que era o oposto da Lojas Americanas. Muita gente se machucou com Lojas Americanas, mas se você pegar os últimos 10 anos da empresa, eram 10 anos de prejuízo, 10 anos aumentando o endividamento, 10 anos recorrendo ao mercado de capitais para fazer oferta. A gente quer exatamente o oposto. Então, a gente quer uma empresa que já seja boa. Para nós é muito difícil a gente acreditar num turnaround, assim, uma ou outra, mas a gente tenta evitar. Aquela empresa que já seja boa e tenha boas perspectivas. Igual o Anderson bem colocou, dado o juro, que é muito caro, a gente não gosta de empresa muito endividada. Então, geralmente, empresas caixa líquido com endividamento baixo. A gente talvez tenha um gosto antigo, né? Que acho que pelo menos o mercado mudou um pouco, agora parece que está voltando a gostar. A gente gosta de lucro, gosta de geração de caixa, gosta de dividendo. Enfim, então é uma empresa que tem essas características. E a gente não gosta de pagar na frente. Então, a gente tem que ter múltiplos baixos proporcional ao preço. Lógico que a gente está disposto às vezes a pagar 10, 12, 14 vezes o lucro se o negócio for muito bom e a gente tiver muita convicção nesse crescimento do lucro dali para frente, né? Às vezes um exemplo, até a gente deve falar um pouco mais na frente, que entrou na nossa carteira, mas só para exemplificar, faz uns 2 meses que a gente pôs um pezinho em Renner. A Renner já caiu quase 70%, ali chegou a valer R$50, a gente estava comprando a 12, a empresa é maravilhosa, está num momento mais difícil de resultados, de concorrência, mas nesse preço a gente conseguiu comprar uma empresa que a gente acha numa qualidade assim muito boa, num preço interessante. Ela estava negociando ali
1,2, 1,3 vezes valor patrimonial, um PL de 13 para esse ano, de 10 para o ano que vem, né? Desde que a gente comprou, infelizmente a gente colocou um pezinho, já subiu um pouquinho, e mesmo depois dessa queda de 70%, dá para falar, né, que é uma das empresas mais caras do nosso portfólio, dentro do múltiplo preço-lucro, né? Então, eu acho que são várias características que a gente tenta buscar para escolher uma determinada empresa. Agora, lógico, a gente tem uma equipe assim que vai analisar profundamente cada empresa. Cada interação que a gente faz com a gestão, pesquisando, acompanhando os fatos relevantes e resultados, a gente vai ganhando um pouco mais de convicção de montar uma posição, ou aumentar ou diminuir. Mas assim, eu acho que não tem uma ciência assim de foguete, mas é muito assim, acho que disciplina, muito estudo, é bastante assim senso crítico em cada posição que a gente vai montar, para a gente conseguir, né, chegar numa empresa aí que se diferencie, né? E na parte qualitativa, a gente gosta bastante de olhar se a gestão é racional, se ela faz uma boa alocação de capital. Às vezes a gente vê o mercado comemorando qualquer aquisição de uma empresa. Aí chega lá, é uma aquisição que não tem um bom múltiplo, ou então uma aquisição que não gera valor em relação ao portfólio. Eles esquecem que tem que pagar, Anderson. Isso é impressionante. Assim, às vezes o mercado depois fica admirado que o endividamento cresceu, fica admirado que a despesa financeira faz com que a empresa agora tenha prejuízo. Então, isso é um fator relevante, e a gente olha muito também a questão competitiva, né? Por exemplo, o mercado não dava o devido valor à Vulcabras, que acabou conseguindo ter mais 2 marcas no portfólio, acabou trazendo uma margem muito superior à concorrência. O lucro cresceu 3 vezes em relação ao que era antes da pandemia. Enquanto isso, o mercado acabava admirando muito a Alpargatas, que era uma empresa que tinha múltiplos 5, 6 vezes maior que da Vulcabras, tinha um ROI muito inferior, e hoje a Vulcabras é um exemplo de ROIC, de crescimento. Qual que é a diferença? Quando a gente montou posição, lá em 2000, logo em julho, por ali, depois que já havia começado a pandemia, a gente não precisou pagar absolutamente nada de crescimento. Era em torno de 5 vezes o lucro da época, 6 vezes. Hoje, a empresa multiplicou por 3 o lucro e continua um preço atraente. E diferente da empresa que a gente comparava, que era tida como uma empresa de excelência, apresentou resultados ruins e teve uma queda de 70%, 80%. Então, o mercado entender isso e ver quem de fato é uma empresa com boa gestão, que é essa questão quality, muitas vezes o pessoal usa para pagar um múltiplo irracional. Mas quality para nós é alocação de capital eficiente, ROI bom, uma gestão que tenha foco no resultado e não só em crescimento irracional. É comum também o pessoal falar, vamos crescer agora e depois vamos ver o crescimento. Agora, imagine você é dono de uma padaria e dá pão de graça. Pô, vai crescer pra caramba, né? Mas qual vai ser o resultado disso? Então, eu acho que tem que ser bem racional nessa parte ali. Eu acho que não é qualquer crescimento que vai ser bom. E o mercado, quando está na euforia, ele esquece disso, né? E isso é uma coisa que a gente toma bastante cuidado. O César falou algumas vezes ali sobre empresa de qualidade, né? Eu vou até queimar um pouco da nossa etapa do programa e fazer um link com um case, já que a gente vai discutir mais adiante, né? A parte de empresas, mas eu acho que exemplifica um pouco o que você está nos passando, assim. Uma coisa que é interessante atualmente, César, que vocês têm posição, estão aumentando em Bradesco, né? E a gente entende historicamente o Bradesco como sendo um banco de qualidade no Brasil, mas a gente sabe que está num momento bem difícil, né? Entregando o resultado bem aquém do que é a média histórica, aquém do que seus pares. Não à toa teve uma mudança no comando da companhia na semana passada. Até que ponto essa parte de qualidade é aplicável no portfólio quando a gente busca entender o conceito por trás da palavra, né? É qualidade quando a gente pensa no histórico, quando pensa nos ativos, às vezes pode passar por alguns trimestres ruins, que não deixa de ser uma empresa de qualidade na sua visão. Como que isso se exemplifica? Acho que o Bradesco é um excelente exemplo, né? Um exemplo polêmico assim no momento atual, mas é um tipo de exemplo que a gente gosta, né? Eu brinquei com o Anderson agora há pouco, que acho que o Banco do Brasil muita gente começou a gostar e recomendar, então a gente mudou agora para Bradesco, né? Mas é sempre ponderado ao preço, né? Acho que na pandemia a gente montou uma posição relevante em Banco do Brasil, ninguém queria, era um desconto muito grande para os bancos privados, estava negociando a 3 vezes lucro, carteira de crédito, assim, super focado no agro,
agro, no consignado, e acho que nos últimos 2 anos rendeu assim bastante frutos. Nesse meio do caminho a gente montou também uma posição pequena em Bradesco, e mais recentemente, principalmente nos últimos 2, 3 meses, acho que Banco do Brasil a gente diminuiu bem, continua, acho que ainda está barato, a gente deve continuar com a posição, mas agora Bradesco dentro do setor ali figurou a preferência. Eu acho que quando a gente olha em termos históricos, é difícil de negar que é um banco muito diferenciado, o nível de ROI, de lucro, de crescimento, de sucesso que o banco teve. Se a gente coloca ele comparado com o Itaú, não é muito diferente o resultado ao longo dos últimos 20 anos, só que a gente acha que esse banco ele deu uma escorregada nos últimos 2 anos, uma escorregada feia, mas eu acho que hoje ele é negociado a um preço de quase que de mico, assim, de como se fosse um negócio muito ruim, e precifica um retorno sobre o patrimônio que a gente é muito inferior que a gente acha que vai ser. Talvez um jeito bom de comparar assim o Bradesco, eu brinco que a foto hoje do banco é muito feia, mas o filme nem tanto. Se a gente olhar os últimos 2 anos para cá, até 2021 estava tudo certo ali dentro do Bradesco, mas eu acho que ele cometeu uma série de erros, né? Uma delas, ele tem uma carteira de crédito, né, mais voltada um pouco para o pessoal de baixa renda, que sofreu muito com essa questão dessa inflação assim muito alta nos últimos anos. Eu acho que a taxa de juro, né, que estava ali nos 2%, acho que ninguém imaginava que ia para 13,75%, então isso acabou fazendo com que ele tivesse uma precificação ruim. Eu acho que teve todo esse ambiente competitivo das fintechs que deixou o banco talvez um pouco mais agressivo, deveria ter sido mais disciplinado. Ele tem historicamente uma participação muito relevante da parte de seguros e esse negócio foi atacado porque o floating rendeu pouco por conta do juro baixo, o custo dos sinistros, né, tanto na parte de saúde, de auto também a gente foi atacado. O banco tem uma carteira um pouco mais pré-fixada, então quando você sobe a taxa de juros, você perde um pouco de rentabilidade. Tem uma outra questão um pouquinho mais técnica na marcação de ativos e passivos, que o banco também se machucou um pouco. E eu acho que para coroar o que estava dando errado, era o banco mais exposto nas lojas americanas, né? E recentemente, nos últimos 1 ano e meio, ele tem feito provisões adicionais, né? Então foram várias coisas ao mesmo tempo, acho que o banco errou, mas eu diria que talvez 2/3 dessas questões não vão estar presentes em 2024. E a gente sempre falando que a gente ganha dinheiro olhando para frente, não para trás, né? Então, e outra curiosidade, né? Não lembro de cabeça, mas o banco deve ter subido uns 20%, 15% no ano, com tudo isso dando errado, que não é uma coisa tão ruim em linha com a bolsa. Logicamente, o resultado foi um pouco pior do que a gente imaginava que ia estar num momento um pouco melhor. Mas olhando para frente, o que a gente tem a nosso favor? Hoje, acho que mais de 60% da carteira de crédito, eles já falam que é uma safra nova, rentável, sem problemas. Eu acho que ele está acabando a necessidade de fazer provisões adicionais, olhando ali para 2024. Então a gente deve ver menos provisões e um resultado um pouco melhor. O banco se beneficia na marcação de ativos e passivos na carteira de crédito com essa queda de juro que já está meio que contratada, pelo menos ali 9,5%, 10%, mas enfim, daí você fala com o pessoal do macro ali, mas parece que já está contratado. A seguradora está voando, assim, então já está apresentando, acho que um belíssimo resultado. O banco, historicamente, ele é um pouco mais lento, né? Se a gente vê o Itaú muito mais rápido, assim, se modernizando, mas o banco ele vai aprendendo rápido, né? Você comentou até a mudança de gestão é um sinal que, do jeito que está, não dá, a gente tem que se reinventar um pouco. Né? Então, quando a gente olha o preço atual das ações ordinárias que a gente tem, negocia 90% do valor patrimonial. Itaú, se eu não me engano, está 1,6, 1,7, né? Eu acho que a diferença é muito grande. E a gente já vê, assim, que o banco tem como voltar a entregar um retorno sobre o patrimônio de pelo menos uns 15% já no final de 2024. Negociando a 0,9, a gente acha que o mercado poderia pagar ali 30%, 40% a mais facilmente. E mesmo que não pague, nesse nível de preço, a gente falaria que o banco está negociando a 5, 6 vezes lucro. Se metade do lucro for pago em dividendos, já estamos falando de um dividend yield de 8%, 9%. Então a gente diz que a assimetria daqui para frente é muito boa. É um mercado assim que tem poucos competidores, né? Acho que é quase que um oligopólio. Esse juro mais alto vai dificultar a vida das fintechs, né, que foi mais fácil no passado. Enfim, então, ponderado ao preço, eu acho que o banco acaba sendo uma boa alternativa. Por curiosidade, quando a gente comprou o Banco do Brasil, negociava metade do valor patrimonial, acho que o Bradesco negociava 1,2. Hoje, o Banco do Brasil negocia 90% do valor patrimonial e Bradesco também, né? Então, a gente acha que o resultado do Bradesco melhora para frente, o do Banco do Brasil continua bem, mas é mais provável que vá caminhar para os 15%, e a gente acha que tem um custo-benefício muito bom, né, Anderson? Exatamente. E assim, o que é importante observar é que tem o momento da empresa
que é diferente do melhor momento de comprar. Quando de fato aconteceu uma melhora, como aconteceu em Banco do Brasil, como aconteceu em Porto Seguro, por exemplo, o preço vai ser outro. Então você não vai conseguir comprar ao preço que o ativo tem hoje, porque o resultado do banco vai melhorar 30%, 40% e a cotação vai subir bem mais do que isso. Então hoje o Bradesco é negociado como se fosse ter um ROI de 10% para sempre, e só o fato dele recuperar, o ROI histórico dele é acima de 18%, e ele tinha o ROI de 18% antes de estourar essa inadimplência e antes do juro subir na velocidade que subiu. A gente tem que considerar também que o juro, em 2021, se previa que não ia passar de 7%, e chegou a 13%. Então, isso acabou afetando muito a rentabilidade do banco, porque aumenta a inadimplência, aumenta o custo de captação, mas isso é um momento. E a gente está vendo o que vai estar acontecendo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E a hora de comprar é antever esse movimento e comprar agora. Porque depois, quando acontecer o fato, todo mundo vai saber e vai começar a colocar no preço. Então a gente está bem confortável com a margem de segurança que a gente tem. Eu acho que o downsize é bem pequeno, assim, porque ele já parte de uma base de resultado muito fraca, já começou um início de melhora de rentabilidade no último trimestre. E historicamente a gente tem feito isso, né? É comum, quando a gente começar a se interessar por um ativo, o mercado ainda olhar, nossa, mas estão comprando isso agora? Isso como esse ano está dando certo algumas teses do setor imobiliário, que subiram 50%, a gente comprava no passado, quando o mercado estava virando a cara. Então, de certa forma, isso faz parte da nossa estratégia, né? A gente gosta de pescar num lago que não tem outros competidores pescando. Os peixes são só nossos. Depois o César até tem uma passagem ali de como é que o Buffett gosta de pescar, né? Perfeito. É até meio ingrato, né, o trabalho do Velo Invest, que muitas vezes você está solitário, né? Acho que 2 anos atrás, quando a gente vinha falar aqui numa mesa dessa que a gente estava comprado em Banco do Brasil, só faltava o pessoal xingar a gente, mandar a gente embora, e não tinha nem interesse de ouvir o case, né? E não tinha nem muito o que falar, né? A 3 vezes lucro, com crescimento, enfim, enquanto, sei lá, Banco Inter estava valendo mais do que Banco do Brasil, né? Mas eu acho desculpa até te interromper, mas acho que essa é uma pergunta, é algo bem bacana da gente falar, né? Como é que você se protege, né, dos vieses, né? Putz, ninguém quer ter esse ativo, o ativo é ruim, né, na foto, né, e o mercado normalmente, né, antecipa, né, essas viradas de ciclo e a forma que vocês falam parece que é algo simples, né, de se ver no Bradesco, pelo menos, né, da forma que vocês estão comentando. Como é que vocês antecipam esses movimentos ou se protegem de vieses? Será que vocês estão entrando num value trap, né? Vai ver, o banco não vai conseguir, de fato, fazer o turnaround, né, da história dele, né? Vocês comentaram que não gostam muito de turnaround, mas parece uma história, né, que errou e está voltando e pode vir a ser um investimento interessante, né? Então até acho que faz a conexão legal com o Banco do Brasil também. Eu acho que a gente é teimoso mesmo, mas brincadeira, assim, a gente se apega muito mais aos dados, aos fatos, aos resultados, à matemática, do que a questão da espuma, da narrativa, enfim. Então acho que o Bradesco é o que a gente comentou até pouco nos argumentos agora, são coisas mais objetivas, né? Acho que teve várias coisas que pegou o banco ali meio que no contrapé, ele está endereçando isso, mas você não vai jogar uma história de 20, 30 anos de muito sucesso por conta de uma janela, e uma janela bem grata, bem difícil, assim, o que aconteceu nos últimos 3 anos, acho que ninguém estava preparado, e eles erraram a mão e estão corrigindo. Agora, tem muitas empresas que nunca deram dinheiro e o mercado parece que já aposta que vai ir muito bem, né? Só para voltar, acho que 2 anos atrás, quando eu falei do Banco do Brasil, às vezes o mercado estava apaixonado numa tese como a da Stone, que nunca tinha dado crédito. E um dos upsides é que ia começar a dar crédito com muito sucesso. Eu não acompanho no detalhe, mas em 2, 3 trimestres que eles deram crédito, eles perderam, sei lá, 30%, 40% do que emprestaram, né? E do outro lado, você tem um banco que sabe fazer isso muito bem, assim, bastante comprovado, errou a mão. Nós não estamos fazendo também uma tese que vai voltar da ROI de mais de 20, etc. Nem precisa disso. Eu também não tenho aquela convicção que o banco vai ser um grande vencedor daqui a 10 anos, que as coisas mudam. Mas no nosso mercado a gente também não precisa estar certo ou ter uma habilidade de enxergar daqui 5 ou 10 anos, né? Eu acho que melhorando os resultados para 2024, ou vendo o mercado já enxergando para um resultado mais normalizado, eu acho que o preço deveria ser outro, né? E ainda tem 2 coisas que já estão endereçadas, né? Primeiro, o juros está caindo, isso vai fazer com que o carrego da carteira na tesouraria vai melhorar. Antes eles chegavam a dar um lucro de 10 bilhões e não deu lucro a tesouraria no último ano. Então isso aí já traria o ROI muito mais perto da normalidade. E ao mesmo tempo a carteira de crédito foi feita quando a Selic era 2%.
Aí agora ela está sendo reprecificada com essa Selic de 13, que estava em 13%. Então, aos poucos, isso é um carrego, né? Depois que o banco muda a estratégia, leva uns 18 meses para passar no resultado o fato ruim, e 18 meses vai sendo substituído pela carteira de melhor qualidade. É isso que está acontecendo. Então, não é acreditar em algo muito difícil de acontecer. A probabilidade disso acontecer é muito grande, assim, e a gente não está acreditando nem que o ROI vai voltar ao que era 2 anos atrás, que estava em 18%. A gente está acreditando que vai voltar a 15%, que essa questão de competição vai prejudicar um pouco, embora a meta da empresa continue sendo um ROI de 18%, pelo menos. Não precisa ser o melhor banco, né, do Brasil, né? Não, Só de se melhorar um pouquinho já está bom. Ele tem preço de mico, né? Então basta ser razoável e você facilmente volta 1,2 vezes o valor patrimonial. Mesmo assim, quem pagar 1,2 vezes vai ter um carrego interessante, vai estar... E se a gente olhar no mercado, quantos negócios tem ROI acima de 15%? Vários negócios que o mercado precifica 2, 3 vezes o valor patrimonial não tem ROI de 15%. É porque a história é bonitinha, o pessoal tem argumentos interessantes, mas matematicamente o ROI, a rentabilidade patrimonial que você tem, é o que determina o seu futuro, o que determina o retorno daquele investimento. Claro que tem que olhar se vai melhorar ou vai piorar, então por isso que a gente tem bastante foco nessa relação entre o valor que a gente está pagando visto pelo valor patrimonial e o ROI que a gente tem, que daí se traduz num ROI de investidor bem mais relevante, como o César comentou. Tem uma curiosidade assim bacana, né, dessa questão do ROI. Às vezes você compra um negócio e paga 5 vezes o valor patrimonial e o negócio é maravilhoso, tem um retorno sobre o patrimônio de 20%, o seu retorno do investidor é os 20% dividido por 5, que você pagou um ágio de 400% sobre o patrimônio para ser sócio. E muitas vezes o investidor não pondera direito essa conta. Às vezes você compra um negócio medíocre, que tem um retorno sobre o patrimônio de 10%, mas você está pagando metade ou 40% do valor patrimonial, talvez para você investidor deve ser o dobro, porque o preço que você pagou no mercado já fez um impairment quase de metade do patrimônio, né? Então acho que o investidor não faz muito essa conta. A gente falou bastante de Bradesco, mas a gente sempre está com a cabeça aberta assim para mudar de ideia, né? Às vezes no passado a gente tinha 2, 3% da carteira em Bradesco, acho que erramos, chegamos um pouco cedo, as coisas mostraram piores do que mostrar, e hoje está caminhando em uma posição em torno de 6%, ou seja, a gente também, apesar de, às vezes de gostar da tese do preço, a gente está sempre reavaliando e gasta sempre um pouco de munição, né? Caso o mercado dê uma exagerada, a gente aproveita para comprar mais um pouquinho, né? Se eu puder puxar um outro assunto que eu acho legal também, a gente fala muito de comprar, né, o tempo todo, né? Stock picking, comprar histórias novas. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como vender, né? Quando vender, né? Às vezes quando dá certo é mais fácil, né? Putz, vou realizar um pouco do lucro. Quando dá errado, eu acho que é mais difícil. Né? Mas como é que vocês atacam, né, o fato de ter que vender, né, o fato de revisitar a tese o tempo todo? Como é que funciona para vocês? Acho que esse é um ponto relevante e diria que é um dos mais difíceis, né? A gente viu recentemente algumas teses, por exemplo, do e-commerce, que deram certo, subiram a preços nabalescos. Empresas que nunca lucraram 1 bilhão no ano chegaram a valer 200 bilhões. Apareceram 5 novas Amazons no Brasil, por exemplo, né? Isso é um exemplo assim de... E apareciam justificativas, né, para aquele preço. Não, é porque isso aqui é o futuro, o shopping vai morrer, todo mundo vai ficar em casa comprando e vindo pelo correio as compras. O Brasil ia virar um país seguro, ia poder, igual nos Estados Unidos, colocar a compra na frente de casa, ninguém ia levar embora, inclusive no Rio de Janeiro. Então, se a gente observar bem, toda vez que alguma coisa fica caro, vem milhões de justificativas. Ao mesmo tempo, quando uma coisa fica cara também. Então, para vender, eu acho que primeiro não se apaixonar por uma tese, continuar fazendo conta. Opa, cresceu a venda, mas qual que é o lucro disso? Qual que é muitas vezes é comum, assim, quando uma empresa está no auge, assim, a gente olha 2 anos atrás, por que eu invisto nisso? Era lindo falar, né? Por que eu invisto numa empresa que está subindo 10 vezes o preço ao ano? Mas, e aí, quanto que a empresa vai ter que entregar para justificar esse preço? Uma empresa que vale 400 bilhões de reais tem que lucrar quanto? 30 bilhões tem que lucrar para justificar esse preço. Quando que ela vai dar esse lucro? Qual é o custo de capital que você tem para trazer a valor presente esse lucro? Ah, vai ser daqui a 10 anos, tudo bem. Traz o valor presente esse aí, quanto que vale hoje? 5 bilhões? 10 talvez? Então, eu acho que o mercado ele fica excessivamente emocionado por teses que estão dando certo, paga valores que não fazem nenhum sentido e, de longe, para mim, é o principal motivo que o mercado não sabe a hora de sair.
Porque nesse momento tem que plantar novas teses, né? Se eu puder acrescentar, né, o nosso negócio que a gente faz é quase que matemático em muitos casos. Então, logicamente, a gente tem todas as empresas, tem os nossos modelos e quanto que a gente acha que a gente vai ter de retorno. Assim, geralmente são projeções aí conservadoras, cenários, enfim, e o capital é finito. Então, a gente está sempre comparando o que faz mais sentido. Então, todas as empresas na carteira concorrem com elas mesmas por mais capital. A gente tem que diminuir de uma para aumentar. Concorrem com o CDI, concorrem com os que estão fora da carteira. Então, para nós, automaticamente, conforme uma tese vai se concretizando, que a gente entendia que tinha um bom desconto assim, entre preço e valor, ou a gente estava vendo uma taxa interna de retorno para aquele investimento da ordem de 25%, conforme ela vai se valorizando e a gente vai revisando ali os modelos, a gente começa a enxergar uma taxa interna de retorno de 15%, de 12%. Aí, dado as alternativas que a gente tem e o retorno que a gente tem, que está em equities, tem que ser superior, a gente acaba migrando para uma outra empresa. Então, por exemplo, a gente pega um exemplo, acho que de muito sucesso dentro desse ano, que é a MAHLE Metal Leve, que acho que é naquela empresas superiores, com belo de um histórico, retorno, enfim, e ninguém queria, estava negociando a 6, 5 vezes o lucro. Uma empresa beneficiada pela pandemia, pela venda do aftermarket, pelo esse nível de câmbio. No começo desse ano, subiu 60%, 80%. Nas nossas contas, estava negociando ali a 10, 11 vezes o lucro. A gente sabia que por vários motivos, que provavelmente o melhor resultado da empresa estava nesse ano, o ano que vem talvez assim piore um pouquinho, ainda vai ser bom. A gente saiu praticamente da posição inteira. Na verdade, a gente faltava vender um pouquinho, aí saiu uma notícia que o próprio controlador já achava um bom momento. Ele estava provavelmente precisando de dinheiro lá fora, de vender uma participação minoritária, né? A gente aproveitou e conseguiu vender o resto da posição ali a gente vendeu grossa entre 45 e 50, vendemos o resto a 40 e conseguimos depois voltar na oferta como um alocador aí a 28 e voltamos na posição. A 28 já está negociando a 7 vezes lucro, deve ter um dividend yield entre 12% e 15% para frente, então voltou a ser interessante. Mas o preço fez toda a diferença. A gente comprou lá atrás, depois dessa a gente quase saiu totalmente e agora voltamos de novo. E uma das grandes vantagens que a gente tem, né, em investir em ações, assim, principalmente como um investidor minoritário, é que o mercado ele é muito bipolar, né? Em alguns momentos ele nos dá a chance de comprar um negócio muito bom num preço inimaginável e pouco tempo depois nós estamos vendendo uma empresa quase pelo dobro do preço e todo mundo está apaixonado na tese, né? Então a gente está o tempo todo olhando para o nosso portfólio e vendo o que faz mais sentido naquele dado momento. Uma coisa relevante assim, é cada vez que um ativo está subindo, a sua margem de segurança está caindo. Cada vez que um ativo está caindo, mantendo tudo constante, né? Cada vez que o ativo está caindo, a margem de segurança está subindo. Certo dia, com brincadeira com a equipe lá de analistas, eu cheguei, nossa, temos que comemorar, a bolsa caiu 3% hoje. Nossa margem de segurança subiu, estamos mais tranquilos. Claro, uma brincadeira, mas e do lado, assim, explicando quando que a gente sai de uma tese porque deu errado, também acontece, né? A gente chegou, tinha uma premissa, a empresa começa a tomar decisões que a gente não concorda. A gente acha que não vai gerar valor. Por exemplo, tinha empresa na área de varejo que bem tocada, varejo de longo prazo indo bem, e de repente ela começou a falar termos tech, começou a entrar na onda do mercado, querer agradar a Faria Lima, depois começou a vir com... Enfim, a gente olhou e pensou, poxa, mas a gente está aqui porque a gente quer lucro, a gente quer ROI, quer dividendo, e a empresa começou a gastar dinheiro em coisas que sequer deram retorno e talvez não desse. Então a gente se perguntou, começou a reduzir posição, não era uma posição grande, mas isso foi uma mudança de estratégia. Então, neste momento a gente olhou, as premissas que nos levaram a gostar daquele investimento não estão mais presentes, então a gente vai ter que acompanhar de perto, bater um sinal amarelo. Então vamos esperar para ver se é isso mesmo. Passa mais um trimestre e acontece de novo. Então a gente... Nesse momento observou e falou, não vai mais acontecer o que a gente esperava, a empresa mudou o foco, não tem mais o que a gente acha que é o correto para longo prazo. Não é mais lucro. Deixou de ter lucro e passou a... Assim, teve uma teleconferência que ficou meia hora falando desses termos aí meio estranhos, que eu nem sei direito quais são, porque o termo mais importante para nós é lucro, ROI, dividendo, enfim, e perdeu a atração, né? Então... talvez para quem goste desses termos tenha sido interessante, mas para nós, a partir dali, a empresa mudou a nossa concepção. Agradou a Faria Lima, mas não agradou Londrina. Mais ou menos por aí. As coisas são diferentes da ponte para lá, Henrique Stetter. Mas eu tenho só uma questão em relação a esse comentário que você fez, César, sobre
essa concorrência que as ações do portfólio têm entre si, né, e com o CDI, obviamente, mas também com empresas que estão fora. Só para tangibilizar isso um pouco mais na cabeça de quem está ouvindo a gente, como que é esse processo de fato? Assim, vocês têm um universo de cobertura? Como é que funciona isso? Vamos lá, né? Hoje a gente deve ter na bolsa aí pouco mais de 400 empresas, mas com o mínimo aí, acho que de liquidez e governança, assim, dado o tamanho do nosso fundo, a gente deve ficar com umas 200, 250 empresas que a gente acompanha com mais qualidade. Eu sei que vocês gostam aí de futebol, acho que não é meu talento, né? A gente é melhor que os balanços, mas a gente gosta de internamente sempre fazer uma analogia, né? Que a gente tem a seleção que está jogando, que sejam aquele portfólio que tem empresas boas, a bons preços, e é bom que tenha um portfólio assim com jogadores diferentes, né, que tem o zagueiro, o atacante, o meio de campo, porque também a gente não é um tipo de gestora que ficamos confortáveis se a gente colocar tudo dependendo do mercado interno, setor, sei lá, de construção, varejo, enfim, porque dependendo da realidade do país, isso pode nos machucar muito. Então a gente gosta de ter as empresas de utilities, gosta de ter bancos, seguradoras, empresas com baixo endividamento, empresas, enfim, de commodities, que vai mesclando um pouquinho esse risco ao longo do tempo, um portfólio. E a gente brinca, a gente sempre tem um portfólio estudado que seria aquela alternativa. Se a gente vender alguma empresa da carteira, qual que é aquela que está no quase ali para entrar em campo, né? Então hoje a gente monitora assim com muito cuidado umas 80 empresas, 60 empresas, que seriam mais ou menos umas 25 que está na carteira e mais umas 35 que estão prontas para entrar em campo, estão estudadas, estão sendo acompanhadas, está faltando assim um pouco mais de convicção ou às vezes uma queda adicional para a gente entrar, né? E vamos fazendo conta, a gente tenta olhar dentro de cada segmento, né, quais são os melhores cavalos ali dentro do setor bancário, dentro das empresas do setor financeiro, enfim, seguros, dentro das construtoras, qual construtora que tem a melhor assimetria, dentro do setor de utilities, qual que a gente mais gosta, dentro das empresas de commodities, enfim, então a gente vai montando o nosso portfólio. Uma característica importante nossa, até comentando, mas gosto muito de frisar, é que a gente tem uma amplitude grande de círculo de competência, porque imagine se a gente só gostasse de empresas do mercado interno, né? Aí o cenário que teve nos últimos 2 anos, principalmente de 21 a 23, foi péssimo para essas empresas. Então a gente teria tido um desempenho horrível, muito abaixo do mercado, e nossos cotistas provavelmente não gostariam muito. E por a importância de ter ativos descorrelacionados, daí a gente olha outros perfis de empresa com outros fatores de risco. Às vezes a gente nem gosta tanto daquele fator de risco, mas nós somos obrigados a ter por proteção. Imagine se a gente não tivesse empresas dolarizadas, empresas de commodities que nos protegeram bastante nos anos anteriores, antes de vir essa fase em que o mercado interno subiu um pouco. Então é necessário ter um portfólio descorrelacionado, porque sempre vai ter alguma coisa boa para vender, para colocar novos ativos que estão num bom momento para comprar. E se você tiver tudo com o mesmo pacote de risco, cai tudo junto e você simplesmente vai ficar olhando o mercado e vai dizer, puxa, e agora? Mãos atadas. Perfeito, interessante esse ponto de vista. Bom, eu vou acelerar aqui numas perguntas sobre a Real Investor em si e o estilo deles, e depois vocês arrepiam aí nas teses, tá bom? Eu queria falar primeiro sobre patrimônio, foi uma pergunta que eu fiz no último episódio, né? Mas você falou aí da história de vocês dois juntos aí nos últimos 7 anos, né? Mais recentemente também o Anderson integrando o time, e o arroba do cara no Twitter é Small Caps. E por coincidência, a Real Investor também, ao longo da sua história, teve um DNA de investir em empresas de menor capitalização. Agora, uma gestora madura aí com esses inimagináveis 4.2 bi que você tinha citado, né? Com projeções, obviamente, de crescimento, vamos torcer para isso, para que vocês cresçam, continuem crescendo com saúde. Mas isso vai mudando um pouco a dinâmica, obviamente, dessa régua de liquidez que você mesmo citou aí, que vocês passam ali na bolsa, né? Como que vocês lidam com isso, assim, esse crescimento do patrimônio que vocês tiveram versus essas limitações que vão sendo adicionadas por conta dessa falta de liquidez em alguns ativos? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que dos 4,2, em torno de 2 bilhões em equities, né? Perfeito. Ações, né? Então, acho que 2 bilhões que a gente está falando nessa estratégia, né? Perfeito. Sendo bem justo, né? Conforme o PL vai crescendo, vai ficando mais difícil, né? Como se você fosse um corredor e vão te colocando peso. Perfeito. Então, vai ficando mais difícil, assim, gerir um montante maior. Por outro lado, em relação ao histórico, né? Hoje, eu, César, tenho uma equipe muito boa.
a gente tem muito mais experiência, muito mais bagagem, know-how, enfim, para conseguir lidar com um patrimônio maior. E eu acho que também dentro da nossa filosofia não é tão importante assim a questão de mobilidade, assim, a gente não é muito tático, trader, assim. Então, geralmente, igual o Anderson bem colocou, né, quando a gente está comprando, geralmente tem uma nuvem preta, as pessoas estão querendo vender e a gente está aproveitando para comprar um pouco mais sozinho. A gente deve ter um prazo médio, uma posição na carteira que deve girar em torno de 2 a 3 anos, né? Então, a gente não precisa mudar de posição tão frequentemente. Mas, logicamente, a gente sobe um pouquinho, né, o mínimo de liquidez que a gente busca numa empresa. Então, uma empresa que negocia 200, 300 mil reais, 500 mil por dia não é para nós, mas negociando em média a partir de 3 milhões, 5 milhões, já é algo que a gente consegue montar uma posição aos poucos, assim, para colher os frutos lá na frente, né? E a gente nunca teve nenhuma, eu acho que, vontade específica de investir em small caps. A gente gosta de investir em empresas como um todo, claro. A gente olha para tudo, tendo o mínimo de liquidez, está dentro do nosso cardápio, né? Agora, conforme a gente for crescendo, a gente tem que adaptar um pouco. Então, hoje a gente tem um portfólio um pouco mais diversificado, a gente tenta não concentrar muito do PL em ações pouco líquidas. Quando a ação é menos líquida, a gente tem que ter muita convicção e muita margem de segurança para a gente montar uma posição. Então, a gente vai equilibrando ao longo do tempo, mas eu acho que no tamanho que a gente está atual, a gente tem conseguido rentabilizar aí com bastante sucesso o portfólio. A gente faz algumas simulações internas, a gente tivesse com o dobro desse tamanho, a gente teria um portfólio mais ou menos semelhante, mas eu acho que a partir daí, assim, 4, 5 bi para cima, é bem provável que a gente tenha que olhar para dentro, às vezes fechar o fundo, fechar pontualmente, enfim. E eu acho que muitos falam assim do capacity, né, do tamanho, mas também tem a ver também com o momento de mercado, tá? Às vezes pode ser que a gente está com um tamanho até menor do que esse, só que não tem muita coisa inteligente para fazer com o dinheiro, porque o mercado está caro. Por exemplo, final de 2019, mesmo com o PL muito menor, era um período que a gente estava um pouco incomodado, porque as grandes ideias que a gente tinha era de estar começando a fazer caixa, diminuir a posição, né? Não é o momento atual. O momento atual, eu acho que isso acaba sendo até uma solução, porque hoje a dificuldade que a gente tem, né, a gente quer comprar várias empresas que tem na carteira, a gente quer aumentar, tem várias que merecem, gostariam de estar entrando dentro da carteira, mas a gente não sabe, não sabe, a gente fica ponderando se a gente vai vender ou não, porque tá muita coisa boa concorrendo ao mesmo tempo, que faz com que o nosso caixa esteja baixo, né? Acho que é importante também dizer que a nossa decisão de investimento ela tem relação com a atratividade do ativo que a gente está estudando, não necessariamente com o tamanho. Por exemplo, os últimos 2 anos as blue chips chegaram a ficar mais baratas que as small caps. Agora, recentemente, que as small caps estão desabando e elas estão ficando bem mais baratas que as blue chips. Então a gente vai migrando a nossa artilharia conforme o que o mercado vai dizendo pra gente, né? Por exemplo, teve uma hora que era melhor comprar Vale do que comprar uma small caps de commodities. Aí chega um momento que acontece o contrário. Então, não é uma decisão estanque, assim, é uma coisa que vai sendo delimitada conforme a realidade vai acontecendo. E outra tem uma questão de disciplina, que eu acho que é bem relevante. A gente exige mais desconto quando o ativo tem liquidez menor para comprar. A gente não chega a uma posição tão alta também, então mesmo que a gente enfrente um cenário de crise, de resgate, se dobrar a posição não vai comprometer o nosso fundo, porque a gente nunca entra numa situação de sinuca de bico. E outro fator relevante é as nossas compras de small caps de menor liquidez não geram a alta do papel. O que vai gerar a alta é o resultado futuro que esses ativos vão ter. Então a gente não está numa pressão que se a gente comprar ter que vender, o ativo vai cair, vai desabar, porque nós somos os responsáveis pela alta. Acho que esse cuidado é fundamental e é comum, assim como você falou, a gente está no contrafluxo. A gente está comprando, por exemplo, ninguém quer Bradesco hoje, ninguém queria construção civil ano passado, ninguém queria Allos faz pouco tempo ia acabar os shoppings. Então, a antiga Aliança Sonai, né? Então, olha, absolutamente comum a gente estar no fluxo contrário, isso facilita bastante as compras, enfim, acaba sendo um mitigador um pouco dessa questão de liquidez. Agora, uma coisa também que mudou não foi só o tamanho, foi esse ponto que o César puxou, falando dos 2 bi que não estão ali na parte de ações, né? Estão nas demais estratégias. Inclusive o Anderson é responsável por algumas delas, está aqui na mesa hoje justamente também para abordar esses pontos, né? Eu acompanho vocês muito de perto desde 2019 e vocês eram meio que essa cabeça de boutique, tinham ali a estratégia de ações, era o grande foco, continua sendo visivelmente o grande foco da casa, mas vocês se tornaram hoje aí, estão apontando, mirando a casa para um asset management, né? Tem vários serviços ali que vocês
tem dentro do guarda-chuva da Real Investor, entre eles outros veículos. Você chegou a comentar um pouquinho, né, parte de multimercado que vocês têm agora, tem a parte de FIIs, crédito, né, tem avançado aí para outras vertentes. Eu queria comentar brevemente sobre esses pontos. Primeiro falando do multimercado, né, que é no caso de vocês um long short, uma estratégia que vocês vendem o índice e tem a carteira comprada de vocês em cima, né? Qual que é a ideia dessa estratégia? Porque ela vem performando muito bem, né, desde 2018 para cá, né, entregando bons resultados. Então, o que vocês pretendem entregar nesse veículo? Lucas, bem interessante você comentar da evolução da Real Investor, né? A gente como empresário, né, alguém que está sempre estudando empresas, pensando em modelo de negócio, a gente tem que olhar da porteira para dentro e pensar no nosso negócio. E a Real Investor tem ganhado um desenho que eu tenho ficado muito orgulhoso. Assim, não era o desenho inicial, que era basicamente ter um clube e um fundo, mas é um negócio muito mais robusto, muito mais resiliente, que deixa a Real Investor como um todo muito melhor. Então, no comecinho de 2016, falar bem rapidinho, a gente começou uma operação de wealth. Então, a gente tem clientes muito próximos, que a gente cuida da carteira como um todo, que investe uma parte ali nos nossos fundos, mas a gente ajuda a alocar numa outra parte. Ao longo do tempo, a gente viu que ser uma casa assim, monoproduto, dependendo do cenário, já que a gente está no Brasil, poderia ser um sacrifício muito grande. Não adiantava eu ter um fundo de ações em 2013, 2014 e ninguém estava querendo comprar ações. Então a gente pensou em ter outros fundos, assim como fundos de previdência, enfim, fundos imobiliários. E a gente sempre se colocou, né? Se a gente for fazer um fundo é porque a gente acredita, a gente vai se diferenciar, a gente tem os sócios das pessoas certas, senão a gente não vai fazer. Nunca tivemos interesse nenhum em ser um pato, assim, teve várias coisas e fazer mal feito. Então tudo que a gente está fazendo dentro da Reinvestor, a gente está fazendo bem feito e está provando que tem o seu valor. E o do Real Investor FIM, acho que para mim é um fundo assim com uma estratégia assim maravilhosa, assim que tem ganhado espaço no meu coração cada vez mais. Mas a lógica é bem simples. Eu acho que até vi vocês fazendo um programa sobre a decepção que tem enfrentado assim o mercado, como os fundos multimercados. Isso. Que poucos abrem aquela boca de jacaré para o CDI, estão abertos para captação, enfim, tem tido bastante decepção. E a gente se perguntou internamente se a gente não conseguiria fazer um fundo que fosse melhor, que se diferenciaria. E a resposta foi sim, usando o nosso próprio DNA, dentro do nosso próprio círculo de competência, que foi através da estratégia do long short. Então a gente não vai dentro da gestora ficar tentando se diferenciar na parte macro. Acho que tem muita gente boa e brilhante que tenta fazer isso e a maior parte não consegue. Eu acho que não vamos ser nós lá em Londrina que vamos assim conseguir fazer algo especial. Mas dentro do long short, com o Actis, esse é o nosso dever fiduciário. Se a gente não achasse que a gente conseguisse agregar valor em relação ao índice Bovespa, a gente não tem razão de existir. E nesses 15 anos a gente provou que sim. Então, o Real Investor FIM, que começou há quase 6 anos atrás, a principal estratégia é o long short. Na parte longa, a gente compra as mesmas ações do fundo Real Investor, numa proporção um pouquinho menor, mais ou menos 70% comprado. E na parte short, a gente fica majoritariamente vendido em Bovespa Futuro. Então eu fico acreditando na nossa carteira contra o índice e o caixa eu acabo remunerando ele a CDI. Então eu ganho o CDI mais o alfa da nossa carteira comprada contra vendida, menos os custos. Se a gente tiver sucesso na geração de alfa, esse fundo vai ir muito bem. Esse fundo está completando 6 anos agora com ganho de 240% do CDI. Esse ano está brilhando novamente, subindo 22%, que é um mérito dessa carteira comprada contra a carteira vendida. Dentro da gestora, e dependendo do cliente, da família, da percepção que ele tem muitas pessoas que falam para a gente: César, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu acredito, mas eu não acredito muito no Brasil no longo prazo, eu não acredito muito na Bolsa. Aí a gente mostra o racional do Real Investor FIM, que não interessa se a Bolsa sobe ou a Bolsa cai. Se a gente tiver uma carteira comprada melhor do que a vendida, a gente vai ganhar CDI mais 8, CDI mais 10, CDI mais 6, e usando o próprio trabalho do nosso dia a dia. E tem funcionado muito bem, nós estamos super felizes aí com o resultado desse fundo, e ainda mais num país como o Brasil, né, que sempre tem uma série de interrogações olhando os anos para frente, é uma estratégia que a gente tem bastante conforto, né? Então acho que é um pouquinho assim, de maneira resumida aí, o que a gente faz dentro do Real Investor FIM, né? Muito bom. Agora, uma outra questão também que acho que fica como uma novidade aqui, que a gente fala melhor em primeira mão aqui no Stock Pickers, né? Até por motivos óbvios, né? O veículo ainda não está sendo distribuído, mas pintou um global ali no meio da Real Investor. Esse é um tema que a gente gosta muito de abordar, porque aqui no Brasil poucas gestoras
brasileiras fazem isso bem, né? Olhando para fora, investindo diretamente lá fora. E tem as dúvidas também, né? Porque hoje em dia o brasileiro ele tem várias opções, né, para investir lá fora. Ele pode comprar um fundo brasileiro que investe lá fora, pode comprar um fundo gringo que tem veículo aqui no Brasil, pode investir diretamente, né, com as corretoras, enfim, além dos BDRs, né, listados aqui na B3, tem bastante opção, né? Eu queria entender um pouco melhor qual que é o racional por trás desse fundo global que vocês estão lançando e como vocês vão fazer para lidar nesse ambiente competitivo, né? Você disse que não querem ser um pato fazer muito bem, né? Como é fazer isso muito bem olhando para esse universo que amplia muito das ações lá fora? E se ajuda também no stock picking brasileiro, né? Imagino que essas conexões, né, Amazon com as brasileiras também ajude também a entender um pouquinho para onde a gente está indo, né? Como lá normalmente vai antes, né? Bom, vamos lá. Nessa estratégia a gente tem que se provar ainda. A gente já tem ela rodando há pouco mais de 2 anos. Estamos com resultado quase que em linha com o S&P. Esse ano está subindo 17% em dólar, o que é uma vitória, porque o S&P, apesar da gente não ter as queridinhas, né, essas principais empresas, 7 empresas maravilhosas, enfim, de tecnologia, que estão entregando quase todo o resultado aí do índice, a gente está conseguindo ter quase que o mesmo resultado, né? Mas assim, dando alguns passos para trás, eu acho que é super importante a gente estar olhando para o mundo como um todo. Cada vez tudo está muito mais globalizado, as tendências, as empresas, enfim. Então deixa a gente um investidor melhor. A gente não pode se fechar aqui no Brasil. O Brasil é, sei lá, 1% do mercado financeiro. E eu tomei uma decisão em 2011 de abrir uma offshore com a minha família, com aquela ideia de ter um pezinho de meia lá fora e investir em ações americanas, que a gente já acompanha há bastante tempo, né? E naquela época, me parecia, eu não tenho a experiência que eu tenho hoje, mas era um no-brainer, assim, ir para o mercado americano. A bolsa americana naquela época era mais barata do que a brasileira, as perspectivas eram melhores e as empresas que a gente conseguia comprar ponderado por preço eram muito melhores. Então a primeira empresa que eu comprei, logicamente, foi a Berkshire Hathaway, até que tinha aqui na Assembleia, mas eu comprei porque ela estava negociando a 1,1 vezes o valor patrimonial. Você pagava um ágio de 10% sobre o patrimônio para ser sócio do Warren Buffett e o Warren Buffett comprando as ações naquela mesma janela. A segunda empresa foi a Apple, que era um fã de carteirinha da Apple, mas ela negociava 7 vezes lucro. Se você tirasse o que tinha em caixa, dava 5 vezes lucro, enquanto, sei lá, Positivo Informática aqui, nada contra, negociava 20 vezes lucro. E lá você estava saindo de uma crise, uma perspectiva muito melhor, e aqui no Brasil em anos muito difíceis. Foi uma das melhores alocações que eu fiz com a minha família, a gente tem até hoje, e a gente sempre pensou se a gente não deveria investir lá fora ou olhar. Tinha um problema no passado de mandato, o nosso fundo podia investir até 10% só no exterior, mas o nosso administrador na época não estava pronto, então a gente nem pôde investir nessa mesma época lá fora. E no final de 2017, a gente passou a poder investir lá fora, nosso fundo estava na Mellon, mas a gente achava que as melhores oportunidades estavam aqui no Brasil, é onde a gente domina melhor, assim, então a gente sempre vai ter um pouco mais de viés de olhar para cá, porque é onde a gente se diferencia. Mas a gente já começou a olhar com carinho lá fora para ver se em algum momento uma janela assim que lá fora tivesse talvez mais barato ou uma janela aí que nosso câmbio tivesse apreciado, a gente pudesse olhar com um pouco mais de carinho. Enfim, desde então a gente tem achado que está sendo melhor investir aqui dentro. A gente tem uma participação dentro do Real Investor FIA de apenas 1% no Real Investor Global, mas a gente tem gostado muito de estudar as empresas lá fora e fazer essas comparações, né? Eu acho que quando você foge daquelas empresas maiores, as queridinhas do mercado, tem muita coisa interessante lá fora. Empresa negociando aí uma relação preço-lucro de 7, 10, recomprando as ações, pagando bons dividendos, com histórico muito bom, com boas perspectivas de crescimento. E a gente acha que em algum momento lá o mercado americano pode ficar muito interessante para nós. Então a gente como gestor, a gente gosta de ter esse pezinho lá fora. Nós estamos ampliando o nosso círculo de competência. Hoje já temos uma parte da equipe que está dedicada a olhar lá fora. Não é muito diferente do que a gente faz no Brasil. O jeito de olhar as empresas, de acompanhar a nossa filosofia. Às vezes o mercado se engana um pouco, vendo que o Buffett tem deixado um pouco a desejar, mas esquece de dar um desconto para o Buffett. O cara está gerindo um portfólio aí de 500 bilhões de dólares, né? Nós na Real Investor temos uma facilidade muito maior assim para estar navegando e tem uma vantagem lá fora
A gente não consegue na profundidade que a gente vai aqui, logicamente, mas você pode ser muito seletivo nos seus filtros, nas empresas que você vai olhar, porque mesmo assim, sendo muito exigente, assim, com 6 mil empresas, você consegue chegar em umas 20 empresas que brilham os nossos olhos. Então nós estamos animados, eu acho que futuramente a gente deve vir falar um pouquinho mais sobre o fundo. Eu acho que o resultado tem sido bem interessante, assim, em relação a vários peers que a gente tem comparado, e eu acho que a ambição nossa é grande, a gente acha que consegue cada vez mais, né, ampliar um pouquinho o nosso círculo de competência, e eu acho que uma hora que tiver uma oportunidade muito boa lá fora, né, que acho que não é o caso hoje, o mercado americano negocia a 20, 22 vezes o lucro, contra 8 do Ibovespa, mas em algum momento pode ser que a gente vá alocar um pouco mais lá fora. Perfeito. E para amarrar, tem uma outra estratégia também, que é o fundo imobiliário que vocês têm na casa, inclusive Anderson, que está aqui com a gente hoje, é um dos grandes responsáveis aí por comandar essa estratégia. E uma coisa que chamou a atenção e que combina um pouco com essa história que você falou de lançar novos produtos que conversam com o universo, né, o ciclo de competência de vocês, né? A principal posição é uma ação desse fundo imobiliário, né, que é a Allos, que também está no FIA, né? Esse fundo ele funciona como uma espécie de hedge fund, Anderson, como é que é essa estratégia? Ô Anderson, deixa eu só fazer um ganchinho. A gente dentro da carteira administrada, a gente faz carteiras administradas para algumas famílias em fundo imobiliário desde 2016 com muito sucesso, né? O Anderson que está aqui, acho que principalmente tanto em ações quanto em fundo imobiliário, acho que é um dos caras mais admirados, assim, acho que ele investe em fundos imobiliários quando tinha uns 3 fundos imobiliários apenas, né? E a partir do momento que o Anderson veio para cá, logicamente a gente tem um time totalmente dedicado na parte imobiliária, a gente abriu 2 produtos, né? Um que é um fundo multimercado de fundos imobiliários, que em 2 anos e pouco tem dado mais do que o dobro do IFIX, tem sido o melhor fundo da classe, é uma classe que tem poucos representantes, mas tem ido muito bem. E mais recentemente, no final do ano passado, a gente finalmente conseguiu listar um fundo, né, o RINV11, fizemos uma emissão ali de 30 milhões de reais, que basicamente só as pessoas próximas fizeram o investimento, e no mês passado uma nova tranche de 60 milhões, hoje está com mais de 90 milhões de reais, com uma estratégia acho que bastante flexível e bastante interessante. Então, e o Anderson, né, acho que ele tem bastante, acho que potencial e tempo aí, acho que é bom para ele ter mais balanços para olhar, senão ele fica entediado. A gente tem um problema que no Brasil só tem 400 empresas, né? Se fosse os Estados Unidos eu não precisaria. Essa é uma classe de ativos que eu gosto bastante, invisto há muito tempo. Desde 2002, quando só tinha 10 fundos negociados em bolsa, o Brasil tinha menos de 10 mil investidores, hoje tem mais de 1,5 milhão nessa classe de ativos. O RINV, que é o negociado em bolsa, RINV11, se quem quiser pode procurar aí no Home Broker, ele está disponível. Ele é um fundo que é um hedge fund, como falasse, ele une as competências da Real Investor, que são o mercado de equity mesmo, as ações de empresas do setor imobiliário, Perfeito. Ou empresas de propriedades, como a Allos, e também recebíveis imobiliários. Nós temos sócios dedicados a isso, por exemplo, o Leonardo e a Isabela, ajuda bastante também o Vitor nessa área, e daí eles cuidam da parte de crédito diretamente. O fundo imobiliário, o RINV, ele pode comprar ativos no mercado secundário, ativos diretamente que a gente mesmo estrutura ou de terceiros de recebíveis, ou imóveis mesmo, diretamente. Neste momento não temos nenhum, porque está muito mais barato no mercado secundário, então não faz sentido comprar um ativo no mercado primário. E também na estratégia de recebíveis, a gente vê também um mercado bem menos eficiente em fundo imobiliário, o investidor muito atrelado à renda, sem entender o risco do que está comprando, o que ativo está comprando. Ele, quando sobe a inflação, ele vai tudo atrás de ativos atrelados ao IPCA. Então, essa precificação não é tão adequada como é no mercado em que os institucionais estão mais presentes. Isso nos traz uma vantagem competitiva, né, que a gente pode se aproveitar desses erros de precificação. E a gente também tem um mercado um pouco mais conflitado de fundo imobiliário, e que a gente acaba tendo uma vantagem de estar sempre olhando o interesse do investidor. Nosso foco sempre é olhar o interesse do investidor e trazer retorno maior para ele. A parte que a gente olha de imobiliária, a gente já tem uma expertise muito grande na Reinverso desde 2008. Na época o clube investiu na Ezetec, 2017, por exemplo, na Direcional. Então, que foram empresas que algumas subiram 10 vezes o valor investido. Recentemente, o fundo também investiu em plano, por exemplo, que a gente também investiu no fundo principal da casa, na Reinvestor. E
posições que também entraram dentro do RINV e que deram um retorno de capital bem rápido e permitiu que a gente tivesse esse alfa de 12% num período tão curto. Hoje a gente está bastante exposto ao mercado secundário de fundo imobiliário também. Nós temos recebíveis negociando os IPCA mais 13, com risco razoável. São carteiras precificadas em torno de IPCA mais 11 na curva, mas que a gente também compra com desconto de mais 10%, que daí, considerando o duration dos ativos, iria mais ou menos para IPCA mais 13% para o fundo. Isso é alguma das composições. Nós temos imóveis sendo com retorno de 11% ao ano na área imobiliária diretamente, na área de fundos que investem em tijolo. Enfim, a gente está bem confortável, a gente aproveita essas competências que a gente tem para montar um portfólio comparando as diversas classes de ativos, né? Quando tiver mais interessante colocar recebível diretamente, a gente vai focar nisso. Quando tiver mais interessante comprar ações, como atualmente, a gente compra uma Alus a 14% de cap rate. Um shopping, um fundo imobiliário de shopping, está tendo retorno em torno de 8% a 9% no mercado de fundos imobiliários. Então a gente tem um retorno adicional bem relevante, uma empresa que está indo muito bem, está com uma gestão muito eficiente. Anderson, pegando um gancho da Alus, né, acho que é bem legal para mostrar essa flexibilidade do mandato, né, de poder alocar, seja nas empresas do setor imobiliário ou nos fundos imobiliários. E a Alus acho que é um exemplo super simples, não sei se a gente vai falar mais na frente, mas hoje a própria empresa, apesar da alta, né, de 50% no ano, negocia um cap rate em torno de 14%, ela tem vendido participações minoritárias em shoppings, talvez que não são tão relevantes, ou até shoppings inteiros num cap rate em torno de 8%, para os fundos imobiliários e recomprar das próprias ações, né? Então é uma simetria muito interessante de você ter esse mandato. Em vez de comprar fundos imobiliários de shopping, a gente está comprando a Alus, que está num cap rate muito mais interessante, que está vendendo ativos talvez num bom preço para esses ativos. Então você tem um mandato bastante flexível, né? Acho que é bem interessante. E a filosofia é muito parecida, né? Acho que o value investing, né, seja aplicado às ações, aos fundos imobiliários, a racionalidade é exatamente a mesma. Os fundos imobiliários têm talvez seja um pouco mais simples, né, menos variáveis. E eu acho que um ponto bacana que o Anderson tocou, que 70%, 80% dos mercados são pessoas físicas e não necessariamente precificando adequadamente os fundos imobiliários, as várias classes o tempo todo, né? Então é uma categoria que a gente tem gostado bastante. Aí estamos super animados dentro da Reinvest. A gente deve ter mais de 300 milhões já investidos em fundos imobiliários lá, né? Muito interessante. Bom, passamos aí por umas atualizações em cima da gestora bem legais. Vou te falar uma coisa, a gente avisou pros dois que a gente traria o Luquinhas, o Stetter. Olha o calhamaço de papel que o Anderson trouxe ali, só com dados, que é pra... Ele falou assim, então vamos pro debate, então. Tem que ver que tá 3-2 aqui, né? Então tem que considerar alguma coisa. E isso aqui é pura tecnologia. Né? Isso aí é o escudo, né? Pois é. Chegou o grande momento aqui, aquela fase raiz do nosso programa, que é tese em cima de tese, que nossa audiência tanto pira. Então, Luquinhas, agora é o teu momento de brilhar. Bom, vamos falar da empresa que... Vocês pediram para a gente comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Allianz, né, atual Alus. Acho que seria legal vocês falarem um pouquinho da indústria de shopping de forma geral, né? Vocês têm uma experiência bacana, né? Investiram lá atrás na Sonai, que depois virou Allianz, aí comprou a BR Malls, enfim. Então, vocês acompanham o setor há bastante tempo. Acho que na pandemia, de fato, né, as empresas sofreram muito porque ninguém mais ia para shopping, né? Tinha CEOs falando que todo mundo iria voltar para os shoppings porque é da natureza do brasileiro, né? Eu acho que o Brasil... tem certas características que fazem o shopping ser um lugar interessante, né? E eu acho que seria legal vocês falarem da indústria, da experiência de vocês e também da alocação de capital do passado, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do futuro, né? Mas como foi um setor que se mexia bastante, né? Muito M&A, né? Muitos fundos imobiliários nascendo, comprando e vendendo ativos. Então acho que vai ser bacana, né? Entender, dado que vocês conhecem bastante. Eu acho que o primeiro ponto assim, é entender a ciclicidade do negócio, né? Uma empresa é um negócio bastante cíclico, especialmente no preço, né? Ele tem o retorno de capital dele ao longo do tempo não é tão relevante, principalmente nos últimos 10 anos. Mas se a gente olhar uma janela mais longa, principalmente a partir de 2002, o Brasil teve um crescimento bom economicamente, o que não acontece nos últimos 10 anos, que a renda da população está 10% abaixo do que era em 2012 ainda, sequer atingiu o nosso PIB per capita ainda que a gente tinha no passado. Então, obviamente, o poder de consumo da população também foi afetado, o que, por tabela, acaba afetando shoppings. Mas antes, a gente tinha crescimento bem relevante dos shoppings, eles
os aluguéis cresciam bem acima da inflação. Esses imóveis tinham uma valorização bem acima da inflação também. E tem uma característica que a gente gosta bastante no Brasil, que esses shoppings estão encravados nos melhores pontos das cidades, né? Diferente dos Estados Unidos, que os shoppings são em beiras de estradas, às vezes mal localizados, no Brasil eles são, às vezes, o melhor ponto que existe naquela cidade, onde as pessoas querem morar próximo, e as cidades também crescem ao redor do shopping. Então tem uma característica que eu acho que é relevante, que esse ativo, ao longo do tempo, diferente de um escritório, o shopping vai valer mais daqui a 30 anos, claro, que eu não sei que tenha uma tragédia naquela cidade, mas historicamente é o que aconteceu. Os shoppings mais antigos estão em pontos da cidade bem importantes e que se valorizaram bastante, e o escritório muito possivelmente vai ter deixado de ter valor, porque vai estar desatualizado. Ele não tem essa renovação que tem o shopping, né? O shopping é um organismo vivo. Você verifica ao longo do tempo como mudam as lojas, o perfil de consumo vai mudando o tipo de inquilino. Eles têm shoppings bons, ao longo do tempo eles vão tornando o aluguel cada vez mais caros. Eles podem substituir áreas de lazer e de âncora que pagam pouco aluguel por áreas muito mais rentáveis, que são as lojas de satélites, que pagam 3, 4 vezes mais aluguéis que uma loja âncora. Eles têm, ao longo do tempo, teve um período ali, principalmente depois da pandemia, que se achou que o shopping ia acabar, ia morrer. Quem falava muito que o ser humano é social era o Pérez, da Multiplan. Eu lembro dessa teleconferência. A gente pirava, assim, né? Porque tava todo mundo maluco, achando... E o mais interessante, assim, recentemente, a gente conseguia comprar a Aliança Sonae mais barato do que quando ela estava fechada na pandemia. Quando ela fechou na pandemia, ela estava R$23, e agora, recentemente, estava R$16, agora em março desse ano. Era uma verdadeira aberração para nós. Ela chegou a negociar 17% de cap rate, agora está 14%, o que é muito. Historicamente, ela negociou em torno de 9% a 10%, que dá um potencial de retorno 30% a 40%, fora o carrego, que está muito melhor. Uma empresa, uma estrutura de capital excelente. 2019 ela esteve acima do NAV, atualmente ela está 40% abaixo. O NAV era em torno de R$40, ela chegou a negociar 50. Daí ela fez uma oferta pública com demanda 3 vezes o que ela ofertou, saiu o preço a R$42, e quando agora está R$25, o mercado quis menos, e menos ainda R$16, quando estava 1/3 do preço que foi ofertado em oferta pública. Algumas coisas que também relevantes, assim, questão do e-commerce. Várias empresas nativas digitais estão vindo para shopping porque tem exposição de marca, tem compra por impulso, tem poder provar o produto que está ali dentro. O ser humano quer passear, então no Brasil nós temos uma característica de falta de lazer, assim, falta de segurança, dificuldade para estacionar, né? Diferente dos Estados Unidos, que as ruas são amplas, cada lugar tem um monte de lugar para estacionar. O Brasil tem essa dificuldade, principalmente nos pontos comerciais que eles estão. Então, juntando tudo isso, a penetração do metro quadrado por habitante no Brasil é muito pequena. Eu acho que não chega a 1/10 da relação que é nos Estados Unidos. Então, aqui a gente está longe de ter saturação, e faz bastante tempo que praticamente não tem novas inaugurações. Então, os ativos existentes vão se tornar cada vez mais valiosos, os aluguéis vão subindo ao longo do tempo por causa disso, e nós acreditamos que é muito provável que tenhamos um crescimento real das locações, principalmente a Allos, que ainda tem um custo de ocupação em torno de 10,9%, a Multiplan já está perto de 13%, a Iguatemi está acima disso também, e o portfólio que está ficando na Allos, considerando os desinvestimentos que ela está fazendo, desinvestimentos esses, como o César comentou, a cap de 8%, tem feito recompra de ações a cap de 14%, e com fluxo de caixa livre cada vez mais relevante por causa disso, porque ela está reduzindo a despesa financeira que ela tem no balanço, e tudo isso não está adequadamente precificado ainda, né? Eu acho que ela é uma empresa que tem um desconto muito alto em relação aos pares, muito porque o mercado não percebe a dominância de vários ativos que ela tem. 11 shoppings dela vendem mais de 1 bilhão por ano. Ela é a maior empresa da América Latina atualmente. Tinha mais de 50 shoppings no portfólio, que deve estar se reduzindo com esses desinvestimentos que estão fazendo. E hoje, se uma marca quiser entrar no Brasil e conseguir um grande espaço de uma vez só e negociar com uma única rede, a Allos é o melhor player de longe para poder entrar e estar dentro de vários pontos diferentes do país.
Sobre o e-commerce, até vou complementar um negócio. As empresas antes têm, por exemplo, se elas querem ser phygital, metade digital e metade físico, o ponto da loja, como ela está dentro de um lugar muito bem localizado na cidade, para fazer uma entrega é muito rápido. Então, para uma estratégia, até mesmo digital, quem quiser vender por e-commerce, ter o estoque próximo do consumidor, fará com que o produto chegue mais rápido. Diferente de estar lá no raio de 30 km de São Paulo, até atravessar aquele trânsito todo, o cliente já não... Se ele realmente quer pressa, ele pode... A loja serve como centro de distribuição também. Então, cada shopping tem 150 centros de distribuição pequenos, que acabam compensando um pouco desse risco de tudo virar e-commerce. A gente viu a Black Friday que teve nesse final de semana, que acabou não tendo mais resultados, sequer teve crescimento no e-commerce, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar que realmente o ser humano é um ser sociável, o shopping é um organismo vivo e por isso a gente vê um longo prazo bem relevante. E como a gente está pagando muito menos do que o preço dos ativos, é 40% abaixo do que valem os shoppings, aí o nosso retorno composto acaba ficando alto. Ainda que concordo com quem disse que o retorno sobre capital investido é baixo, mas ele é um negócio que vai se valorizando ao longo do tempo. A gente vê essas vendas tendo de shopping, é diferente de uma indústria que aquela peça que fazia o veículo, alguma coisa assim, vai valer zero daqui a 5 anos, o shopping, o ativo mais valioso vai ser o próprio imóvel. Então, isso também tem que ser considerado no retorno do investimento. Ô Anderson, eu lembro que no passado você falou que preferia ser dono de todos os shoppings do que nas lojas americanas, né? Que você se sentia muito mais seguro, né? E acho que, de fato, o seu portfólio está indo bem. Só para frisar, acho que 2 pontos, né? A gente falou muito da filosofia. Como o investidor olha para o mercado, né? Final de 2019, só reforçando, teve uma oferta precificada a 43, a ação chegou a estar a 50. Naquele momento, a própria empresa estava vendo com bons olhos, né? Vendeu um pouco do seu portfólio de shoppings em troca de dinheiro. E agora, recentemente, exatamente o oposto, né? Não tem coisa boa para comprar que não seja as próprias ações aí da Allos, né? Então, eles mesmos estão recomprando as próprias ações, um programa de recompra de até 5%, já recompraram 1 e pouquinho, acho que devem seguir, e vendendo os ativos. Então, é um case muito simples de desenhar para o investidor, o cara que mais entende, que está fazendo as aquisições, acha a melhor coisa comprar as próprias ações, né? E apesar dessa alta, ainda está super barato, né? E até, Lucas, vi que você é um especialista lá, estava fuçando seu LinkedIn da parte de M&A, mas eu acho que o M&A que você tem feito, que tem que se fazer no momento, é comprar as ações da Allos nesse preço aí, porque não tem shopping tão barato dando sopa assim. Tá certo. De fato, é um setor que tem impressionado, né, de certa forma, em termos de crescimento, e eu acho que a estratégia, a alocação de capital, né, da Allos tem impressionado nesse sentido, que eles estão conseguindo vender os ativos menos dominantes, né, e vocês entendem que esse enxugamento faz sentido para a companhia, né, e de fato é mais barato recomprar as próprias ações. E M&As futuros, crescimento futuro, né, a gente tem uma penetração relativamente baixa, né, como você comentou. O que vocês esperam para frente dessa companhia, em termos de crescimento ou, de forma geral, só de rodar a própria roda, vender os ativos que são piores localizados, de fato rentabilizar o próprio ativo, ou vocês já ficam razoavelmente felizes com o investimento? A Allos, além do próprio ativo em si, ela ainda tem terrenos adjacentes, que é uma estratégia que eles têm feito parcerias com construtoras ou com imóveis ou negócios que vão gerar valor ao ativo principal, que é o próprio shopping. Então, nesse foco, ela está desenvolvendo esses ativos ao redor com foco de melhorar a rentabilidade do shopping. Tem parcerias com outras consultoras, então é uma permuta mais financeira e isso trará um certo crescimento a longo prazo. Nos ativos bem ocupados, como o Leblon, que são no Rio de Janeiro ali, eles fazem investimentos na expansão desses ativos. Geralmente a expansão é onde se tem as maiores tiros, porque tem menor risco, são ativos já bem dominantes, o risco de fazer uma expansão é uma fração do risco de fazer um ativo novo, e principalmente porque terreno bom e bem localizado é bem mais raro atualmente, né? Então acaba sendo ativos irreplicáveis, esse é um fator. Segundo, ela deve extrair muita sinergia ainda na área comercial, pelo fato de ter aumentado esse portfólio de forma tão relevante. Tem muito aumento na parte de mídia também, o shopping acaba sendo um lugar que as pessoas vão e tem como explorar bastante essa questão de propaganda.
Ainda um risco que muita gente coloca como risco é a questão do estacionamento, que acaba reduzindo, tem possibilidade de reduzir a receita de shopping, mas se a gente observar por metro quadrado, o estacionamento é a área menos rentável no shopping, porque ali é uma área muito grande que tem que deixar, às vezes é 40% do empreendimento, da área total do empreendimento, isso não entra na BL, e só que a receita chega a 20%, 15%. Então, se essas áreas, já em alguns lugares até viram, né? Pode virar um centro de hospital, pode virar um centro universitário, pode virar uma academia, pode virar mais um restaurante. Então tem vários usos muito mais rentáveis que eles podem dar para essa área que acabam sendo uma válvula de escape se o shopping der certo e se tornar cada vez mais dominante. Eu acho que no longo prazo ainda no Brasil, a gente ainda tem uma tendência do varejo de rua vir para o shopping, a gente vê um desempenho bem melhor nas lojas de shopping. Durante a pandemia a gente teve um problema, isso foi interrompido um pouco, porque tinha uma noção de risco maior estar dentro do shopping, e isso agora já foi bastante disseminado, né? No Brasil ainda o shopping também diferente dos Estados Unidos, eu gosto bastante de frisar isso, porque muita gente olha o que está acontecendo lá e diz que vai acontecer igual aqui, né? No Brasil a área de alimentação é bem maior, a área de lazer é bem maior e quase todo shopping tem um cinema, né? Nos Estados Unidos não Sem é falar assim. da localização, né? Que vocês comentaram. Exatamente. Então, a gente, considerando o crescimento e considerando ainda a oportunidade que esses shoppings vão ter de até ampliar a receita de aluguel acima da inflação, a gente vê isso acontecendo. Quando tira um segmento que não está desempenhando muito bem e bota algum novo que está indo bem na economia, você acaba melhorando a receita por metro quadrado daquele empreendimento. Então isso deve acontecer e tem o fator de custo de capital que está alto fazer um empreendimento novo. Então os existentes, quando o custo de capital está muito alto no mundo inteiro, não só no Brasil, né, ele faz com que os competidores tenham mais receio de aumentar o investimento nessa área e, sem dúvida, um dos insumos mais caros que tem no setor de propriedades é o CDI no Brasil. E para a gente ficar na mesma, né, temática, né, falando ainda de real estate de forma geral, acho que é legal a gente comentar um pouquinho de IVEN também do setor de construção civil, né? E até para linkar na pergunta, né, que o Colasso fez antes, né, de tamanho, né, do fundo, né? Na IVEN vocês têm um tamanho razoável, né, do capital da companhia também, né? Então como é que vocês tratam a assimetria nesse investimento e também a proteção do capital, né, dada a relevância que vocês têm na companhia? Não, excelente. Bom, falando um pouquinho do case da IVEN, né? A gente acabou tendo um tamanho, dado o tamanho do fundo e da empresa, a gente hoje acabou batendo 10% da empresa. Acho que é culpa do mercado que nos entregou a metade do valor patrimonial, então a gente acabou comprando um pouquinho mais, mas ainda assim é apenas 5% do fundo. O preço está muito atrativo e a gente tem muita convicção na gestão. Então, falando um pouquinho do case de IVEN, vale a pena frisar, né, que desde que abriu o capital lá atrás, em 2014, 2015, teve uma troca ali da gestão dos controladores. Então, é uma outra empresa que vem sendo desenhada desde então, né? Então, antes era uma empresa que acho que deu um passo maior do que a perna, se endividou, cresceu em várias praças, talvez não tinha o retorno sobre o patrimônio assim numa grande métrica, né? E acho que errou a mão, a crise mostrou isso. Então, teve um grupo de investidores capitaneados ali pelo Leandro Melnick, o pessoal que toca uma construtora muito bem tocada lá em Porto Alegre, líder de mercado, que tem um ROI aí histórico aí da ordem de 20%, passou muito bem para os últimos 10 anos. Eles estão ali no dia a dia da empresa, junto com a Nova Milano, que são investidores assim muito investidores de referências assim que sabem tocar o negócio assim muito bem com as pessoas certas, né? Então a racionalidade da empresa desde então é outra. Eles resolveram o problema da empresa. Antes era uma empresa que tinha um endividamento bruto de 2 bilhões, foi para um endividamento, ficou caixa líquido, agora se alavancaram bem pouquinho, saíram de todas as praças que não faziam sentido, focaram em São Paulo, só fazer empreendimentos aí especiais aí que tem uma boa margem, enfim. E após todo esse turnaround concluído, para nossa surpresa, a gente está conseguindo comprar a empresa quase que nos mesmos preços, já uma empresa redondinha, assim, no momento assim, de colher todos os frutos disso. Então hoje, né, a empresa está negociando a 70% do valor patrimonial, ela deve caminhar para ter um retorno sobre o patrimônio acima de 15%,
ela tem uma estrutura de capital muito leve, então ela deve pagar bastante dividendos aí nos próximos anos. Eu não vou entrar nos detalhes com o pessoal de Faria Lima, mas eu recomendo todo mundo a pegar uma última apresentação institucional da empresa e olhar a qualidade dos empreendimentos que estão no pipeline da empresa. Eles estão muito animados aí com os lançamentos, com as vendas, enfim. E nas nossas contas devem estar negociando em torno de 5 vezes lucro, 6 vezes lucro para o ano que vem. É muito focado assim, em entregar projetos que têm uma taxa interna de retorno acima de 25%, para dar pelo menos um ROI para o investidor em torno de 18%. Logicamente, a gente está naquele momento de vacas magras, né? Mas esse ano, nos últimos trimestres, eles têm ficado animados com os lançamentos, com as vendas, enfim. Então, a gente olhando para frente, né, e comparando com as outras empresas do setor, a gente vê uma empresa com muita qualidade e ainda que o mercado não dá o reconhecido valor, né? A gente é fã assim, da EZTEC, por exemplo, foi um grande case de sucesso nosso. A gente teve de 2008 até 2014, mas quando a gente olha para a Even, a gente acha que tem muito mais qualidade e é para ficar mais animado com ela do que com outros peers, né? Então acho que é uma empresa que estamos super animados. Né? Eu acho que um ponto relevante é que a empresa vai entrar agora no seu melhor ciclo. Primeiro, ela teve que resolver o problema de endividamento, resolveu a falta de foco de estar em várias cidades que ela não tinha o conhecimento necessário e o diferencial competitivo para gerar valor. Porque construção civil não é um negócio que está em várias praças necessariamente vai gerar sinergia. Eu acho que está mais localizado e concentrado acaba gerando vantagem competitiva. E agora é o momento que ela vai poder se beneficiar de excelentes terrenos que ela comprou, que vão ser lançados num futuro próximo agora. E acabou de ter também a questão de aumento de estouro de custo muito alto que teve na construção civil. O aço subiu muito rapidamente e dificultou as empresas ter uma margem muito relevante. Ela passou por esse cenário, conseguiu ir bem ainda, apesar disso, mas acabou afetando um pouco a margem dela. A partir de agora, ela tem bem mais terrenos comprados em dinheiro, que vai dar uma margem maior. Ela tem vai ter uma margem superior, porque ela conseguiu desovar os estoques anteriores que estavam prejudicando a margem, e vai ser o momento que ela vai estar no cenário mais limpo de balanço. Assim, que daí sim o ROI deve melhorar e o mercado provavelmente vai ver o potencial que essa empresa tem. Eu queria puxar aqui do meu lado, de forma rápida, 2 teses, antes da gente partir aqui para o encerramento, que eu acho que não dá para a gente deixar de comentar. Quando eu olho para o portfólio de vocês, eu percebo que as empresas não são muito parecidas com o que a gente costuma ver por aí, em média, no mercado. Mas tem 2 companhias que são enormes, gigantes e que não dá para a gente deixar de comentar, até pelo que representa para o investidor, pessoa física que nos acompanha. Primeiro, a Petrobras. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, já que é uma tese sempre controversa, sem dúvida que tem gerado muito valor, só que ao mesmo tempo, conforme o ano foi passando, alguns riscos que eram imaginados lá no fim do ano passado foram se apresentando, ainda que talvez não tão implementados de forma catastrófica como o mercado acreditava que poderia ocorrer. Então, queria primeiro escutar sobre a Petrobras, com as mudanças de questões de dividendos, política de paridade de preços, esse tipo de coisa. E a Vale, né? A Vale, que, enfim, a gente viu ao longo desse ano também muitas dúvidas. Primeiro, aquela decepção no fim do ano passado com a reabertura, né, do mercado chinês. Conforme o tempo foi passando, o mercado acreditando que a China não ia conseguir crescer os 5%, mas aí a gente viu ao mesmo tempo pacotes de estímulos começando a aparecer com uma possibilidade de existência. Fato é que o minério não cai e está em patamares elevados há algum tempo, né? Quem acreditou, mais uma vez, parece que está na direção correta. Então eu queria ouvir de vocês se o cenário é esse, o que tem de diferente, além desses temas mais padrões que a gente costuma escutar sobre as 2 empresas. Anderson, eu vou começar, depois deixa aquela questão de China, preço de minério, preço de petróleo aí para você, hein? Isso aí qualquer um prevê, né? Eu acho que de maneira geral, né, acho que a gente não tem grandes diferenciais quando falo dessas empresas, né, que são muito bem acompanhadas, assim, a riqueza de dados que você tem de petróleo, de mundo, de minério, enfim, mas trazendo ali para dentro da nossa filosofia, o que a gente viu ali em vários momentos das 2 empresas que a gente tem hoje no portfólio é a questão de assimetria. Então, se a gente pegar
ao longo da nossa história, e até fazendo um gancho, né, com a filosofia, né, que a gente tem que adaptar para cá, muitos value investors, investidores de valor, às vezes não gostam muito, fundamentalistas de empresas de commodities, porque você não consegue prever o preço da commodity, então você tenta achar alguma coisa que seja mais previsível, né? Mas estando no Brasil, não tem como a gente negar a superioridade de algumas dessas empresas de commodities que a gente tem no Brasil, e não tem como a gente, acho que, passar longe delas. E a gente ficou longe das empresas de commodities quase a nossa história toda. Desde o final de 2008 até 2019, a gente praticamente não teve empresa de commodities aí no nosso portfólio, principalmente Petrobras e Vale. A Vale, a gente se aproximou e montou uma posição quando teve lá o triste episódio ali do rompimento da barragem, que a gente entendeu ali que criou-se uma simetria aí, que o preço estava muito interessante, o preço do minério disparou e a empresa já estava num momento muito diferenciado, já desalavancada, enfim, pronto assim para colher os frutos. Final de 2019 a gente também montou uma posição em Petrobras, até um pouco a gente comprou na saída ali do BNDES, teve uma oferta assim muito grande, e ao longo do tempo a gente tem carregado as duas posições, e do nosso lado a gente muitas vezes tenta, logicamente, tudo que for possível olhar de empresa, de preço, ponderar, mas a gente costuma tentar colocar um preço de petróleo, um preço de minério, que a gente acha que seja um bom chute, assim, normalizado, assim, geralmente conservador ao longo do tempo, e tenta ver que preço, que valor que daria isso, né? E tanto em Petrobras e Vale, a gente vê as empresas muito baratas, né? Mesmo após todas as altas que tiveram, que a gente fica super confortável, né? Quando a gente olha a Vale, já foi 10% da nossa carteira no passado. No final do ano passado, já um pouco preocupado, questão de China, preço de minério, a gente diminuiu bastante, foi para uns 3% da posição. No meio desse ano, já todo mundo assim muito cético, né? E dando quase como certo que o preço do minério ia cair, enfim, a gente olhando assim para algumas referências que a gente tinha de preço, a gente ficou confortável em aumentar a nossa posição, fomos de 4% para 6%, mas enfim, nesses preços de minério que a gente vê, assim, simulando um pouco de desconto em relação ao que está aí, a gente vê uma empresa negociando ali a 4 vezes EV/EBITDA, uma relação preço-lucro em torno de 6, 7, uma geração de caixa muito boa dentro da Vale, né, com endividamento baixo, assim, então deve dar um dividend yield em torno de 10 a 15%, seja de dividendos ou recompra. Uma empresa, assim, estado da arte, assim, quando a gente compara lá fora, né, em termos de custo de produção, as reservas, né, que são reservas aí para durar décadas, minério de maior qualidade, então a gente ficou super confortável em ter uma parte, né. E eu acho que na Petrobras, acho que o mercado acaba errando muito de pegar todo esse ruído político e achar que as pessoas que estão lá em cima, em Brasília, vão fazer o país dar certo ou estragar. Eu acho que todos os empresários, todo mundo está trabalhando, apesar deles estarem atrapalhando bastante a gente. E quando você olha alguns números de Petrobras no final do ano, era assim um valuation obsceno, assim, o tanto de caixa que gerava. E a gente até brincava internamente, pô, se destruírem a empresa em 5 anos, tem muito valor, né? Se destruir em 10, tem muito mais valor ainda. E fomos simulando e vendo o preço de petróleo, a realidade econômica, enfim, pô, mas se pagar metade do lucro em dividendo já dá um caminhão de dinheiro. E de lá para cá, né, acho que a gente devia ter tido uma posição maior, ou talvez ouvimos um pouco o mercado, falamos, quer saber, vamos ficar com uma posição, sei lá, de uns 5% em Petrobras, né, porque quem que são os loucos que vão comprar a Petrobras, entrando com um governo aí que vai tentar, assim, intervir assim, um pouquinho mais na empresa, enfim, o resultado está aí. Eu acho que mesmo com toda essa alta, a gente diminuiu um pouco, mas continuamos super tranquilo. Eu acho que a empresa deve estar negociando ainda, depois de toda essa alta, 4 vezes lucro, uma Petrobras, fazendo uma série de cenários ali, o dividendo ainda deve ficar na casa dos 15% de dividend yield, né? O governo precisa do dividendo também, né? Enfim, então acho que, não sei se a gente tem um insight muito diferente, né? A quantidade de notícias sai dessas empresas todo dia, né? Para acompanhar já é difícil, mas do ponto de vista, né, de assimetria, assim, de preço e valor, acho que as duas empresas, né, acho que não estão muito bem na carteira. Eu acho que só um detalhe, faltou o amendoim aqui, para poder... e nessa hora, assim, o Manga teria dito nada a acrescentar. Show. Muito bom, senhores. É legal escutar, né, de quem é adepto da filosofia, a possibilidade de investir em commodity. Mas é isso. No Brasil, se você ignorar as duas também, sobra... Se pensar no índice, não sobra muita coisa, né? Se pensar na bolsa, ainda tem mais 398 empresas. Ia sobrar só banco. Só banco. E coisas menores. É isso aí. Muito bom. Bom, vou passar a régua no chopp então, Neymar, e roda a vinheta.
Eu gostaria de fazer mais perguntas, explorar mais teses, mas, pô, Bradesco, Vale Petro, que mais? Alus Even. Falou um pouquinho de Banco do Brasil também ali de Um bônus. pouquinho de Renner no comecinho. Um pouquinho, foi Renner também. Ah, pô, foi bom. Vai. Deu pra cobrir bastante Foi coisa. Foi bom. A gente fica com vontade de fazer mais por vocês, mas o tempo não joga a favor. Os homens precisam se encaminhar para o aeroporto. Lembrando você também que nós estamos com uma plaquinha de construção ou reconstrução do nosso ping-pong, então você pode participar dela. Comente aqui no vídeo sugestões de perguntas que a gente pode fazer no nosso clássico e eterno ping-pong para explorar. E se a gente escolher a sua pergunta, inclusive você vai ser convidado para acompanhar um episódio aqui diretamente dos estúdios Neymar e Nando Insta e Taracation. É o nome do nosso estúdio. Inc. Corp. Tá? Mas eu vou ter que fazer a clássica aqui, senão a nossa audiência pega a gente na rua, pega o Stetter fazendo suas compras no mercadinho Oxo, que é o que é o livro, o nosso livro para nossa biblioteca dos gestores. O link fica lá no nosso Instagram, @stockpickers_, link lá na bio, você clica, tem a biblioteca dos gestores, todos os livros estão lá para você aí adquirir conhecimento. Então, da esquerda para a direita, que é o nosso clássico, Anderson, um livro para nossa biblioteca que não seja o seu, porque o seu já tá lá. Não, eu vou primeiro deixar o César falar aqui, porque senão vai ter um problema. Então vai lá, César, fala você. Qual livro você recomendou nas bibliotecas? Tem que recomendar os meus sócios, então, né? Investindo em Small Caps, do Anderson Leaders, acho que é um belíssimo livro, né? Vou colocar um na biblioteca que me surpreendeu positivamente, que chama Universidade Berkshire Hathaway. Acho que ao longo dos últimos 30 ou 35 anos, 2 analistas foram todo ano na Assembleia da Berkshire e faziam um pequeno resumo dos ensinamentos daquele ano, e eles foram compilados a cada ano. Então acho que é super bacana para o investidor acompanhar ano a ano o que os dois pensavam sobre o mercado. Eu acho que é legal vocês tentarem, quando estiver lendo esse livro, voltar um pouco no tempo. Pô, o cara está falando de 1999, né? Ou 2000, como que estava a cabeça, quais eram os assuntos da época, né? E tem um capítulo específico, né? Falando antes da bolha.com, ele falou, nós estamos num momento onde alguns empresários, algumas empresas não conseguiriam pegar um empréstimo de 100 milhões de dólares, mas dando em garantia as suas ações, eles conseguiriam aí, quer dizer, a empresa não conseguiria pegar um empréstimo de 100 milhões de dólares, mas o dono das ações, né, que era uma ação que estava valendo alguns bilhões de dólares e não tinha faturamento, não tinha lucro, conseguia pegar mais de 1 bilhão, né? Então, assim, reforçando a irracionalidade do mercado ao longo do tempo. Então, acho que é um livro bem bacana, uma leitura super prazerosa. Hein? Muito bem, o Luquinhas botou no carrinho dele aqui para a próxima leitura. E você, Anderson? Bom, eu teria que defender o meu livro, né? Investindo em Small Caps. Tá na promoção, inclusive? Tá na promoção na Black Friday da Amazon, com desconto de 38%. Um livro que reúne os conhecimentos de vários gestores e vários dos nossos gurus, que a gente acredita, nossos pastores da nossa igreja, né? Mas, além disso, é um livro que, se você observar, o Howard Marks e o Graham acabaram copiando o que está escrito nele. Não, mas eu acho que... O Howard Marks vai seguir o fórum seu da DVFN lá. Não, com certeza. Eu vi assim, alguém com aparência parecida com ele, mas deixa para lá. Não vou acusar ele de plágio. Eu acho que Dominando os Ciclos do Mercado e O Mais Importante dos Investidores, para mim, são livros excelentes. O Howard Marks tem uma cabeça sensacional. Uma vez ele teve na XP Expert ali, eu fiquei irado assim quando vi ele, porque, enfim, eu acredito, no Brasil eu acho que isso é essencial, entender os ciclos, entender como cada empresa que a gente vai investir, a gente olha que momento do ciclo o negócio está, se vale a pena comprar agora ou não, e o quanto ainda tem a extrair de valor nesse negócio. E por isso que ele resume esse conhecimento de forma muito eficiente. São livros que não são longos também, são livros que vão direto ao ponto e são mais conceituais, assim, né? Não é um livro que deixa a coisa complicada. Eu gosto de coisas simples, né? Na Real Invest a gente também gosta de coisas mais simples e que vão e tornam a filosofia mais palatável, assim, sem fazer 300 milhões de detalhes que acabam mais complicando para o investidor decidir do que facilitar se um negócio é atrativo ou não.
Muito bom, muito bom. Tá aí. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois mais uma vez, fazendo aqui um belíssimo episódio com a gente. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da história da Real Investors, eles são uma gestora muito moderna, tem 15 Instagram, anos. tem site, os fundos estão abertos nas plataformas, você pode comparar e olhar, também acompanhar o trabalho. E eles também estão nas redes sociais como pessoas, né? Então lá no Twitter, @smallcaps tá lá, o César Paiva tá lá, então você consegue acompanhar bastante coisa que eles fazem. Muito obrigado, gente, por estar aqui com a gente hoje. E Luquinhas, obrigado também pela participação especial. Prazer, foi um prazer. Agora a gente conseguiu um álibi para trazer você mais vezes, né? Então todas as vezes que a gente tiver com vontade de trazer alguém inteligente para fazer perguntas, a gente vai te chamar, tá bom? Fechado. Pô, muito bom. Agazão, valeu aí por mais um EP. Tamo Uma junto, honra. reta final de ano aí. Semana que vem tem mais Stock Pickers, hein? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau! Show me the money.